Mais Forte Podcast começando e você é sempre muito bem-vindo, você é sempre muito bem-vinda. Quero que você comece cheio de energia, cheio de força, de confiança, que o Senhor é o seu Deus, que Jesus é a tua luz, a luz para os teus caminhos. E através de tudo que nós vamos ouvir hoje aqui, vamos conversar, você vai ser edificado, você vai ter mais força, mais coragem, mais discernimento para seguir nos seus dias. E que assim seja, meus queridos, minhas queridas, viu? Um grande beijo já, muito feliz de estar aqui com vocês e com a nossa convidada linda, adoradora, com uma voz doce que alcança o nosso espírito, que alcança a nossa alma, nossos corações. É com muita alegria que eu apresento vocês, Mari Borges. Oi, que prazer, meu Deus, que prazer estar aqui. Obrigada, Karina, pelo convite. Estava muito empolgada, muito ansiosa para estar aqui. Acordei hoje, eu falei, Deus, o que o Senhor tem para hoje? Eu estava com muita expectativa. Muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço. Deus continue abençoando Forte Podcast. Oh, gente. Tô feliz de já estar aqui na inauguração. Né? Ah, viu? Que lindo nosso cenário Tá lindo, novo. tá lindo. Nova fase, Sim. o Senhor prepara e é tão bom a gente ir realizando os planos dele, ver como ele vai abrindo os caminhos, é tão bom obedecê-lo e ser honrada também pela nossa obediência. Verdade. Por Ele essa... é perfeito no que Ai, faz, gente, né? Como ele faz, Jesus, é perfeito. a gente ama muito, muito. Ai, ele é perfeito. A vontade dele é boa e agradável, é perfeito. Sim. Quando a gente é muito ansioso, né, com as coisas, a gente quer tudo assim no nosso tempo, mas como ele faz, da forma que ele faz, é perfeito. A gente precisa descansar. Sim. Mari, você 24, é 24 mesmo, né? 26, 25, 27. Gente, peraí. Como assim? Nem um pouquinho, mais uns anos aí. É? Tenho 30. Ah, então esse release aí tava defasado. Acho que tem que atualizar. Eu acho que eu fui deixando, não atualiza, por favor. Tá que nem eu, gente. Olha que coisa feia. Quando eu era modelo, eu mentia a minha altura. E até hoje, quer dizer, até hoje não, que hoje eu falo a verdade. Mas eu tinha na minha cabeça que eu tinha 1,70. Porque era a medida mínima, né? Para você poder ser considerado uma boa modelo. E daí eu fui me medir, gente, porque eu fui aumentando 1 centímetro por ano. Daí eu fui me medir esses dias, estava com 1,64 ou 65, eu falei, gente, eu encolhi. Eu falei, não, eu mentia, hoje não minto mais. Não é justo. Você viu? Foi um deslize, né? O release, mas eu não sei se foi o que você mandou. Pode ser que, não sei, eu acho que não ou a atualizaram. gente... Mas pode deixar, 25. Mas é carinha de 20. 24. Carinha de 20. Obrigada. Uma princesa. Eu fiz 30 agora em janeiro e aquele Parabéns. aquele sentimento de, poxa, 30 anos, Deus. Mas aí a gente chega nos lugares, nossa, carinha de 19, 15, eu amei, 15 anos. Recebo. Eu lembro dessa fase. Quando eu fiz 30, eu falava, gente, 30. Daí agora que eu já tô com 46, né? Daí eu falo, gente, parece. 30 a gente achando que é velha. Gente, toda idade, estamos na flor da idade todo dia. Só me crescendo. Oh, princesa. Mas eu quis falar da idade, porque eu falo que a minha única tristeza, vamos dizer assim, é não ter conhecido a Jesus antes. E você teve esse privilégio, né? Você é uma moça tão linda, tão jovem, que já conhece, né, há tempos a Jesus. Eu quero saber da sua história. Quando começou? Porque você é uma privilegiada por isso. Poxa, foi um presente, assim. Eu sou de uma família cristã. Os meus pais, eles eram da Deus e Amor. Então, desde bebezinho, desde pequena, eles já começaram a me ensinar sobre Jesus, sobre o relacionamento, sobre a doutrina também. A Deus e Amor tinha uma doutrina mais forte, mas eu digo que isso me ajudou muito também, essa doutrina mais restrita. E eu me lembro, tipo, entre os 7 e 8 anos, eu já me via num relacionamento com Jesus, ainda não muito maduro, mas eu já me relacionava com ele. Eu pegava a Bíblia e falava, mãe, o que é isso aqui? Me explica. E já tinha curiosidade sobre Jesus. Sim. Acho que com os meus 15 anos que eu mudei de igreja, e já estava amando Jesus demais. Só que isso que você falou é um privilégio, assim, a gente nascer no berço cristão. Mas sempre vai ter aquele tempo que a gente... De luta, de tentar querer descobrir por si mesmo, né? Sim, e foi aonde que eu também me arrependo. Em que sentido? Eu fui realmente conhecer Jesus por ele
Não apenas de ouvir falar do pastor, dos meus pais, Sim. mais velha também. Foi com 18 anos. Eu já tinha um relacionamento com Jesus, eu orava, eu lia a Bíblia, mas não era tão constante assim. Não tinha aquele tempo de devocional que eu não abria mão. Tipo, aquele dia corrido, nem que fosse 15 minutos, eu tinha que parar pra falar com Deus, pra ler a Bíblia. Eu era uma adolescente que não tinha esse hábito. Esse compromisso, né? Sim, quando eu descobri o quão maravilhoso é você ir pro quarto, você perder seu tempo ali, você, tipo, eu tenho um compromisso agora, mas se eu não quero sair daqui, eu falei, eu perdi tanto tempo que eu podia ter feito isso com 7, 8 anos, 9 anos. Mas sim, é um privilégio, porque aquilo que meus pais me ensinaram, as doutrinas, né, em si, me ajudou muito na caminhada, no meu ministério, naquilo que Deus me chamou para fazer hoje, que é a área da música. E nós nos mudamos, eu me mudei para uma outra igreja que foram com meus 15 anos, mais ou menos. Aliás, você comentou sobre essa educação mais rígida, né? E você falou, isso me ajudou. Na época você entendia que isso era bom ou na época você achava ruim? Porque muitas vezes a gente percebe depois. Isso aqui é tão chato, mas depois que você entende o quanto foi importante, a gente valoriza só depois. Sim, foi. Foi depois? Na época eu não entendia, porque eu sofria muito na escola. Mas hoje a gente entende que a gente dava bola para tantas coisas tão banais da escola, né? O comentário que o pessoal tinha. Eu usava muita saia e era criticada muito, cabelão grande. Isso é o de menos, é só um ponto. O que eu falo da doutrina em si é que era uma igreja que restringia, assim, a gente ter muito contato na própria igreja com rapazes, com homens, então a gente sentava separadinho. Ainda isso me ajudou. Assim? É um lado de mulheres ou só de homens? Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Isso me ajudou porque até quando eu fui mudar, eu tinha no meu coração que eu queria casar com o meu primeiro namorado, seria o meu primeiro marido, porque eu fui ensinada que a gente não podia fazer. Na época era o tal do ficar, sabe? Sim. Fica todo mundo com todo mundo. E eu tinha no meu coração que não. O primeiro beijo vai ser o meu marido, o primeiro abraço vai ser meu marido. Você tinha convicção, não era uma regra da igreja. Você não era. Você mesmo. Não era. E isso começou desde meus 6 anos. Eu sempre brincava, falava com minha mãe, meu primeiro namorado, vai ser meu marido. E eu acredito que me ajudou na época, eu não entendia, acho que pelas críticas na escola, por eu ter sido uma menina mais na minha. Os meninos chegavam, vamos ficar. Eu falei, não, eu sou cristã. Não tem disso. Sim. Adolescente, né? E hoje eu falo, poxa, quanto me ajudou, não critico. Era uma igreja com muita restrição, muita doutrina, mas hoje eu sou grata por isso, porque me ajudou em muitos pontos. Você se sentia rejeitada em algum momento? Ou excluída na escola e tal, por causa disso? Eu me sentia mais porque pela forma que eu era tratada. Eu sempre brinco que eu era a feia da sala, né? Eu era a zoada, a feia da sala. Tipo, em todo o tempo, os meninos me zoando por causa das minhas vestes, por causa do meu jeito, a forma que a gente tinha, a gente tratava. Mais recatada, mais quietinha. Eu falava bastante na sala, mas era mais com as amigas. Não tinha muito contato com o menino, tipo, evitava. E eu me sentia, só que hoje eu não acho que era dessa forma, porque eu era uma criança ainda, imatura ainda. Não entendia o quão importante é você não ficar presa a doutrinas, mas você entender que é importante você dizer não para algumas coisas, sabe? Que isso vai ser bom para você. Entender o porquê que existe certas doutrinas, né? O porquê. Você acha que nesse ponto você entendia já o porquê? Os teus pais explicavam o porquê? Ou é por isso que talvez algumas coisas você achava que era exagero? Não, os meus pais, eles foram excelentes, eu não posso falar assim deles, mas eles foram excelentes em me ensinar sobre Jesus. Mas nessa parte eles não conseguiam me explicar, olha, você... Não é que você não pode fazer, é porque é a doutrina da igreja, hoje eu entendo, eu falo, se eu escolhi estar naquela igreja com aquela doutrina, eu precisava respeitar. É questão de educação, você respeitar a doutrina da igreja. Então eles não souberam me explicar, então no início, claro que foi que era uma guerra, assim, tipo, por que eu não posso fazer isso? Tanto que eu me mudei, acho que muito mais por causa da doutrina. Só que hoje, com 30 anos, eu entendo, tipo, nada a ver. Porque lá me moldou, me ensinou. E às vezes a gente fica tão preso a isso, ou cria uma aversão à igreja, ao lugar que a gente congrega por conta disso. Porque, nossa, então não posso usar saia, não posso usar brinco. E isso é tão pequeno perto do que a palavra de Deus nos entrega, a presença de Deus,
que eu juro, hoje eu não teria problema nenhum se eu chegar num lugar e falar, olha, agora mudou tudo, o cristão vai ter que usar burca, todo mundo, eu usaria, olha, tranquilamente. É algo que não move, Né? não muda quem Só que somos. a gente entende usa depois, ou não vai mudar. porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, eu falo da presença dele, essas coisas passam a ser menos importantes, né? É que você entende o que é prioridade, você entende o que é mais válido. Acho que a gente precisa defender o que é mais importante do que essas coisas que às vezes traz briga entre irmãos por causa de uns comentários. Pode ou não pode usar, minha igreja não pode, na sua pode. Vou na sua que pode tudo, sei lá, né? Foi. Então eu acho que eu me mudei, era 15 anos, eu posso dizer, eu já tenho 30, né, gente? Mas 15 anos eu tinha, acho que a mentalidade de 10. Eu posso Daí dizer você mudou sozinha? Não, mudamos com algumas amigas, por quê? A gente tinha um grupo de louvor, a gente meio que cantava algumas músicas, vocês vão saber o que é Voices, vocês já ouviram falar do Voices, né? Não. Pesquisa, é a Fernanda Brum, é a Eixila, Josiane, a Marina e era um mais grupo. uma. Elas eram um grupo. Elas tinham um ministério delas separado, só que elas tinham um ministério juntos também. E a gente não que a gente imitava, a gente cantava as músicas dela. As meninas tinham todos os CDs e cada uma fazia uma cantora. Sim. Só que eu era a que não cantava ainda, eu tinha muita vergonha. Eu não sou uma cantora, uma ministra que começou com 3 anos, gente. Eu comecei com 16, quase assim, cantar mesmo. Então a gente mudou, porque na Deus Amor a gente não podia cantar as músicas do Voice, tinha essa restrição, era mais... Alguns hinos específicos. Era assim. mais os cantores da igreja. Então a gente mudou por isso, porque a gente queria cantar mais algumas músicas. Sim. Aí a gente foi pra Quadrangular com 15 anos, e aí a gente teve liberdade pra fazer o louvor com todas as músicas, da Eixo. Daí você começou a cantar. Ali. Aí foi ali que na Lagoinha mesmo, na Quadrangular, que elas me deram um pedacinho da música pra cantar, então foi a primeira vez que eu pude cantar mesmo, morrendo de vergonha. E foi ali que eu conheci meu esposo também. Então, eu cheguei com 15, conheci ele, tinha 14, gente. Uau. Mas com uma maturidade, assim, de 20 anos, 14 aninhos. E conheci ele ali, só que foi depois de 1 ano e meio que a gente começou a namorar. A gente começou bem cedinho também. Mas eu acho que era o propósito de Deus, sabe? Sim. Porque se não fosse ele, eu acho que Deus nos uniu pra ativar o meu ministério. Porque se dependesse de mim, hoje eu não estaria cantando. Eu acredito que eu não estaria fazendo... Porque foi ele que te fortaleceu e te incentivou. Ele já tinha a ver com música? Ele gostava? Ele era guitarrista. Também? Ele é guitarrista. Só que estava começando, mas ele já tocava muito bem, porque ele era muito dedicado. Eu conheci ele treinava 6 horas por dia. É um homem hoje, né? Posso dizer um homem. Mas na época, 14, era um menino muito dedicado eu quero ser guitarrista e eu vou estudar para ser bom guitarrista. Então, quando a gente começou a namorar, ele falou assim, poxa, primeiro ano, você canta bem. Ele me via cantar com as meninas, né? Muito pouco, mas eu cantava. Você canta bem, vamos começar um canal no YouTube? Aí eu, não, muito receosa, muita vergonha. Aquele sentimento, aquela adolescente muito, a palavra... insegura. Não sentia capaz de fazer nada. E eu falei, poxa, não. Aí lá, insistiu comigo, eu falei, vamos gravar uma música. Aí a primeira música que eu gravei pro canal foi aquela da Kari Job. Eu sei que estás comigo. Já ouviu? Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixa sozinho em minhas lutas. Então foi um primeiro vídeo assim. Quem muito disse que não cantava, né? Olha, que coisa linda. Só um pouquinho já é tão lindo. E foi o primeiro vídeo e muito tímida, muito presa ainda. Só que depois desse vídeo começamos a postar toda semana. Daí você ficou mais confiante a gente vai de ver o resultado. Foi. Querendo ou não, entra a questão das comparações, as críticas. Era o primeiro vídeo, eu ainda não cantava muito, eu não tinha técnicas, eu não era muito afinada também. Até depois eu quero até falar sobre isso por causa do meu ouvido, depois que eu fui descobrir a perda. E só que quebrou uma barreira que me impedia. Barreira acho que da Deus timidez mesmo. Da timidez, mas ao mesmo tempo veio as inseguranças, aumentou um pouco porque eu comecei a receber muitas críticas. O pessoal não tem cautela, né, nos comentários. Era muito nova, não entendia, não recebia muito bem. Só que Deus é muito perfeito, porque ele me deu um marido hoje, né, que era meu namorado na época, que todo tempo ele não foca nisso.
Por isso que eu digo que ele era muito maduro. 15 anos, chega pra mim e fala, você não precisa olhar pra isso, olha, a gente não tá fazendo pelas pessoas, a gente tá fazendo pra Jesus, é por Jesus, e a gente tá tentando dar o nosso melhor. O vídeo talvez não é de boa qualidade, mas é o que nós temos, é como nós temos, então foca em Jesus, no que ele tá pedindo pra gente. E a gente começou a postar, acredita, Karina, toda semana um vídeo cover no canal. Mesmo sem resultados nenhum. A gente não tinha resultado, não tinha inscritos ainda. Mas toda semana... Aí nessa época ainda não tinha essa febre de tanto tava canal começando. no YouTube. Sabe como que eu comecei? A Isadora começou a postar, a Isadora Popeu começou a postar cover. E eu vi, era muito fã dela, eu vi e falei, eu vou começar a postar. Foi ali, mas eram muitas poucas pessoas que postavam. Aí, o mais incrível foi que o nosso coração não tava em postar cover para ter engajamento. Para ter engajamento, ou porque eu nem sabia que o YouTube na época pagava. Então a gente começou com o coração... eu não sei se pagava já. Na época já pagava, mas eu não sabia. Eu não fui por isso, a gente começou por isso. A gente, tanto que não dava resultado, mas a gente estava ali postando todo dia. Acho que foi a constância que ajudou hoje, sabe? A gente tem um canal, graças a Deus, assim, tá crescendo. Porque se a gente postasse uma vez no mês, o canal Qual o nome do canal, aliás? Mari Borges. Mari Borges, gente. Pesquisa lá. Temos vídeos antigos, bastante. Dá pra ver lá? Tem. O primeiro, meu esposo... Você tem uma frequência agora que você posta? Eu tinha uma frequência até 2 meses atrás. Eu ainda postava uma vez na semana. Sim. Aí, como o projeto está vindo, está sendo, o segundo projeto, né, pela Mozille, que é minha gravadora, tá sendo construído, eu quis dar uma parada com o cover, para poder as pessoas me conhecerem como uma cantora autoral, que tem músicas autorais. E agora eu comecei no canal constantemente com os devocionais. Então, eu posto 4 vídeos na semana. Eu vejo no Instagram. 4, gente, é trabalhoso? É muito trabalhoso postar vídeo toda semana. E, poxa, eu me lembro do meu esposo falando para mim assim, Mari, às vezes a gente foca nos números, né? A gente quer resultado da nossa humanidade, fazer algo, ter retorno, ter reconhecimento. Mas eu não me esqueço também dele falando, a gente não, como eu falei, a gente não tá fazendo pelas pessoas, a gente entende que a música, ela transforma, ela cura pessoas e Deus, eu não via isso ainda em mim, tá? Mas ele via, Deus, ele quer usar a sua voz, quer usar a sua essência, ou aquilo que ele quer derramar sobre você ainda, ele vai trazer maturidade sobre você, pra curar pessoas através dessas músicas. Então a gente não grava por isso, a gente não gravava com o intuito de conquistar alguma coisa, cara, eu queria cantar para as pessoas, eu queria cantar sobre Jesus, e na medida que eu fui desenvolvendo, tendo mais coragem, eu fui entendendo, o Senhor foi moldando a gente de tal forma que Ele nos permitiu ficar na minha cidade. Eu morava numa cidade muito, muito interiorzinho, assim, perto de BH, era mais desenvolvida, mas é interior, querendo ou não, e Deus nos permitiu ficar por muito tempo ali, fazendo com as nossas ferramentas, talvez sem oportunidade nenhuma, sem muitas ferramentas, mas para trazer algum crescimento espiritual sobre a gente, talvez pra gente viver o que a gente ele tá querendo trazer pra gente hoje, sabe? E em todo o tempo, eu questionei muito, Karina, eu falava, Deus, por que o canal tava crescendo pouco? Tava, mas eu falava, por que não dá certo? Dá certo pra todo mundo? Por que o nosso canal não é assim, não desenvolve? Tinha aqueles momentos da minha humanidade, sabe? Tinha aquele tempo que eu questionava a Deus, mas em todo o tempo ele mostrava pra gente que ele queria trazer essa maturidade mesmo, pra gente entender por que eu tava fazendo. E eu não confundi. Pra ver se você também persistia, independente, eu entendo isso do resultado. Tipo, você tá tão disposta a me servir mesmo se não tiver engajamento? Você tá sentindo que você tá fazendo pra mim mesmo, e então isso ele vai forjando a gente nessa persistência, né? E eu entendo que é claro que a gente quer alcançar o público, porque a gente quer que mais pessoas ouçam da palavra de Deus, mais pessoas sejam alcançadas. Então, para nós, não são números, são almas onde você quer alcançar, que você não pode estar pessoalmente, você quer alcançar. Então, há essa vontade de aumentar, quando é um trabalho para Deus, para Jesus, há esse desejo que mais pessoas vejam, que mais pessoas assistam, para que elas sejam alcançadas. Né? Então, mas é o tempo da aprovação. Bastante. Né? É um tempo que a gente fica inseguro. Será que eu tenho que mudar alguma coisa? Será que eu estou errando alguma coisa? Será que eu tenho que fazer diferente, mudar isso e mudar aquilo? Será que eu estou agradando? E o momento que a nossa mente mesmo nos confunde, que o inimigo também usa para jogar setas, para colocar a gente para baixo, viu? Não falei que você não devia fazer isso, não falei?
Eu sei porque eu tenho muitas amigas que são novas convertidas também, que vieram do mundo artístico, e que falam, ai, Caio, eu comecei a pôr, eu estou recebendo, mudando, né, meu conteúdo, eu estou recebendo tanta crítica, eu estou perdendo seguidor, estou perdendo isso, aquilo. Eu falo, você consegue falar de outra coisa? Eu já falo, não, eu não vivo consigo. Isso, eu vivo Jesus. Então eu fico muito, eu falei, então é isso, então você vai continuar e você vai persistir, que as pessoas certas vão chegar, as portas vão se abrir. Amém. E eu falo isso para você que está também aí, você que pode ter mudado no seu trabalho, mudado a tua forma de se comunicar, mudado as tuas amizades. Deus coloca uma chama no nosso coração, Jesus, Espírito Santo, quando Ele vem habitar, a gente muda realmente completamente. E é um amor tão grande, mas que não reduz as provas que a gente vai ter que passar. E muitas vezes a nossa batalha vai ser emocional, vai ser mental. A gente vai batalhar contra um mundo que pensa diferente de nós. Mas esse amor, se ele aumentar e se ele for tão grande quanto essa sede que a gente tem pelo Espírito Santo, você pode ter certeza que Deus vai te capacitar para você persistir, para você continuar. E Ele vai te dar sinais, Ele vai te mostrar você está no caminho certo. São sinais que talvez a plateia, as pessoas que você convive, não vão enxergar. Mas persista olhando para dentro, olhando para essa chama que vem do alto. Não olhe para o lado, não olhe para trás. Foque em Jesus. Foca em Jesus e vai. Foca no propósito. Né? Acho que o propósito move a gente, o propósito que vem dele, não o nosso propósito, nossos sonhos, move a gente para um caminho mais leve, sabe? Mais sem cobrança, sem aquela expectativa de conquistar, é mais leve. Eu me lembro eu vou até falar da minha gravadora hoje, porque foi algo muito de Deus, assim. Quando eu tava começando com o canal, já tava assim, tava grandinho, 300 mil na época, e eu recebi nós recebemos uma mensagem no YouTube, eu nem sabia da opção que o YouTube tinha de receber mensagem, você podia responder. Meu esposo não leu, não abriu a mensagem pelo YouTube, e era um convite para fazer parte da gravadora, isso há 7 anos atrás. 7 anos atrás, e ele não viu, 8 meses depois, ele abriu essa mensagem e falou, poxa, amor, olha aqui, recebemos um convite da Muzile, já era uma gravadora muito grande na época, foi como a gente não viu a mensagem, eles contrataram a Isadora, então eu falei, poxa, que oportunidade que eu perdi, e eu questionei tanto a Deus, eu falei, Deus, eu tô aqui na minha cidade, a gente trabalhando com o que a gente tem, sem muito recurso, e surge uma oportunidade, meu namorado na época, não lê a mensagem, aí foi um tempo assim de entender que não era o tempo, mas eu fui entender isso hoje, né? Não era o tempo, não era o momento. Eu acho que foi até pra eu poder ter isso como testemunho hoje. Acontece pra gente ter testemunho. Hoje eu vejo que eu ainda não estava madura espiritualmente. Eu falo porque não é só entrar numa gravadora, você entra, você tem um projeto que você tem que lançar, você tem um propósito firmado que você tem que derramar sobre as pessoas, que você tem que defender, não é só gravar música. Então eu falo, aquela época o Senhor tava moldando a gente, tava lapidando a gente ainda, pra trazer a gente pra São Paulo. E aí, depois de 8 anos, a gente muda pra São Paulo no pior ano possível que a gente poderia mudar, que é o ano da pandemia, e a gente recebe de novo o convite, eu falo, poxa, Deus, agora tá persistindo. Tá persistindo, amém, eu vou, Senhor, porque eu senti muita paz de ir também. E hoje ele é teu esposo, né? Meu esposo. Como que você identificou que era ele o homem da tua vida? Foi de cara ou não? Olha, ou você teve dúvida? Não. Sua família recebeu bem, não recebeu? A doutrina na nossa igreja me ajudou muito por isso, porque como eu era muito, tinha muito aquele contato com rapazes nas outras igrejas, então pra mim, quando eu mudei pra essa igreja, eu assustei, porque os meninos eram muito assim, não é nada contra, gente, hoje eu abraço os meus amigos, casado, mas eu abraço meus amigos com respeito, né, a gente abraça, mas na época não tinha isso. Então quando eu cheguei nessa igreja, eu vi que os meninos vinham abraçar, vamos, não sei o quê, vamos comer alguma coisa, com os amigos, as meninas também, e eu ficava assim constrangida. E eu olhei ele tocando a guitarra na dele. Ele não falava comigo, ele não conversava, ele passava direto, porque ele era tímido também. E eu acho que por ele ser mais tímido na dele, eu me apaixonei de primeiro, assim, nos primeiros meses que eu vi ele tocando a guitarra dele. Magrinho, gente, magrinho, continua magrinho. Mas por esse respeito que foi da parte dele. Eu tinha 15 anos, gente, como que eu ia pensar uma coisa dessa?
Sim. Quando você tá nessa faixa, né, nessa idade, se você se apaixona, você nem se preocupa. Às vezes, talvez nem pro caráter do cara, mas eu tinha no meu coração que eu queria casar com um homem. Certo. Eu queria namorar e casar com um homem de respeito. Então eu via ele de longe, ele não dava atenção pra mim. Aí minha amiga descobriu que eu gostava você falou, dele. Você viu, ele não estava invadindo o meu espaço. Tipo, isso te dava segurança. Me dava segurança. Né? Porque eu via os meninos chegando, não tinha respeito pro meu espaço, pro meu espaço. E ele soube que eu gostava dele. Foi até no primeiro ano que nós mudamos, que eu mudei. E ele soube que eu gostava e ele já queria namorar. Eu falei, não, a gente tá novinho demais. Você tem 14 anos, eu tenho 15. Me espera aí uns 3 anos. Só que aí não aguentamos, esperamos 1 ano e meio. Porque a gente se gostava muito. Nesse tempo de espera, ele ficou pra lá, eu fiquei pra lá. A gente não conversava muito. Sim. Só que a paixão continuou. E eu já sabia, desde esses 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos esperando, eu já sabia tanto que chegavam alguns pretendentes, né, pedindo pra namorar. Eu falava... já tinha ele em mente, tipo, já tenho a pessoa, né? E vocês assumiram o compromisso 1 ano e pouco depois? Depois, 1 ano e pouco depois. E desde o primeiro ano... Foi difícil até o casamento? Essa espera? Porque a gente demorou a casar, gente. Não façam isso, casem cedo. Mas eu entendo que foi um tempo de Deus. Porque nesses 7 anos namorando, foi 7 anos a gente trabalhando juntos para construir algo, sabe? Pra nós, aquilo que a gente sonhava, que era ele na parte da música e eu também. Tanto que ele era guitarrista. E para se dedicar ao meu ministério, a parte Mari cantora, ele abandonou a guitarra. Ele não já ficava 8 horas estudando. Ele foi estudar áudio, que hoje ele é meu produtor, né? Sim. Ele foi estudar áudio, foi estudar vídeo. Então ele não tinha tempo para ficar muito tempo na guitarra. Sim. Então, só que nesses 7 anos, foi juntos trabalhando para o canal crescer, ele investindo o tempo dele para me produzir, eu investindo, estudando também. Então foram 7 anos, gente. Difícil, claro, porque é muito difícil namorar muito tempo, tá? Mas Deus foi dando graça pra gente. A gente não tinha muito tempo também, porque a gente só trabalhava, gravava domingo, gravando. Se tornaram amigos, companheiros, um ajudando o outro. Primeiro, se conhecendo mais também, porque assim você conhece os medos do outro, conhece a pessoa... né? E é o certo, né? É bom. Quando a gente casou, eles falam que o primeiro ano é mais difícil. Pra gente foi tão tranquilo, porque... Vocês já se conheciam tanto, eu sabia dos defeitos, sabia das qualidades, do que me fazia... daquilo que deixava ele nervoso, com raiva. Então, foi muito tranquilo, assim. Esse tempo de namoro, mas casem cedo, né? Qual foi o pior momento que você acha que, até hoje, você passou? A maior provação, onde você precisou realmente se apoiar em Deus e você viu ele ali do teu lado? Olha, quando eu comecei a cantar, foi cantar mesmo, ministrar, pegar o microfone, ter a liberdade de fazer todo o louvor, foi com 17 anos. Porque foi 1 ano depois do canal, né, que eu comecei a gravar no canal. E eu comecei a ter muita dificuldade de ouvir os tons das músicas. E eu não entendia, tipo, você tocava uma música... E meu ouvido não entendia aquele tom. E eu acabava semitonando, cantando a música totalmente fora do tom. Só que na hora eu falava assim, pode ser porque eu não estudei música ainda, eu comecei a cantar mais tarde, meu ouvido não tá familiarizado com a música tanto quanto uma criança que começa a cantar com 3 anos de idade. Tem crianças 3 anos lá louvando, e eu não, gente, eu me escondia. E foi aí que foi 1 ano, Karina, 1 ano, assim, muito difícil pra mim como adolescente. Eu me sentia adolescente na época ainda, né? 17 anos eu me sentia menina. Foi muito difícil porque eu fui meio que incentivada pelo meu namorado na época a cantar. Eu ainda não tinha formado aquela paixão pela música ainda. Eu tava, tava sendo construído esse desejo de cantar por causa do medo. E eu falava, Deus, eu nem queria cantar. Eu chegava no quarto e falava, eu nem queria cantar, Deus. Você tinha algum outro sonho ou achava que tinha alguma outra habilidade fora isso? Você acredita que não? Daí você não queria cantar e não queria fazer nada, Mari? Não, mentira. Eu vou defender aqui a minha pessoa. Eu gostava muito de animal na época. Aí, então, veterinária. Pronto, achei. Só que não deu tempo nem de pensar em fazer alguma coisa na faculdade, estudar, porque eu tava estudando ainda, conheci meu esposo, a gente começou na música, se dedicou, a família não aceitava, porque... Podia abrir um pet shop. Podia, né? Mas hoje a gente pode investir em várias empresas, né? Bota algumas pessoas pra trabalhar e pronto.
e me perdi, vamos lá. Não, e daí você não tinha nada em vista. Não, sim. Você estava descobrindo algo para fazer. Quando eu conheci ele, foi onde que ele, através de Deus, acredito, né? O Espírito Santo ativou esse ministério musical. Pronto, a gente só queria fazer isso. Eu não queria fazer mais nada, eu queria estudar. Naquilo e os meus pais, os meus sogros também, você não vai estudar, você não vai fazer faculdade? Eu falei, não, eu quero música. Porque eu sei, a partir dele, isso veio dele, né? Ele entendia que pra dar certo a gente tinha que ser constante. Sim. Não dá pra dividir, não dá pra eu tentar ser uma veterinária. Desistir toda hora. Não. Tinha que persistir era em ir algo. com a cara e coragem, com tudo que a gente tinha ali e se dedicar. E nesse tempo aí, quando eu me vi errando muito, não conseguindo cantar, às vezes eu acertava de 4 uma música e todo mundo via na igreja que eu errava. Não tinha como fugir disso, gente, não tinha como. E eu ia embora chorando, falava, Deus, eu nem queria cantar, eu estava fugindo disso, o Senhor me trouxe para esse lugar para cantar e eu não consigo cantar, deixa para outras pessoas, tem gente tão mais preparadas, que cantam melhor, que sabem fazer, que são estudadas. E só que ali o Espírito Santo é muito perfeito, né? Você entendia que era um direcionamento, era um porque tipo, continua. Porque eu voltava para tentar fazer de novo. O Espírito Santo me dava uma paz que na época eu não sabia, né? Que eu não tinha uma resposta, tipo, filha, acalma o seu coração. Não, eu sentia paz. Vai ficar tudo bem. Eu sentia essa paz. E eu voltava para ministrar de novo. E eu passava pro mesmo problema. E eu ia embora chorando. E eu questionando a Deus, por quê? Eu falava, Rui, eu quero fazer, mas eu não consigo. Meu ouvido não entende que é essa nota. E ninguém conseguia me ajudar, Karina. Ninguém conseguia me dar o tom. Só que aí o meu esposo falou, Mário, vamos esperar, vamos parar um tempo para estudar, vamos ver o que você tem, por que você não consegue. Estuda música, vamos estudar violão. E eu sentia que eu tinha muita dificuldade de ouvir bem as pessoas. As pessoas falavam num nível assim, um volume legal, e eu ficava, oi. Eu não entendia algumas palavras. E eu falei, olha, eu falava alto também na época, vamos fazer um teste de audição. Né, vai, né? Não esperava, tá? Sim. Eu fui sem saber que eu tinha um problema. Cheguei lá, o médico falou, olha, você só tem 10% de um ouvido. O outro é perfeito, é 100%, mas um ouvido, ele é totalmente danificado. E por que depois de 16 anos, por que eu fui perceber depois de 16 anos? Porque pra fala, pra eu me comunicar com você, até dava. Sim. Algumas palavras eu não entendia, mas dava. Mas quando se a gente fala de música, sim, a gente precisa ter um ouvido melhor para identificar as notas. E foi aí que eu descobri, porque eu precisei muito mais do meu ouvido, sim, do que antes. Sim. E hoje eu vejo, né, o quanto a minha perda auditiva me prejudicou na escola, a atenção, o aprendizado. Me prejudicou muito e eu fui perceber isso depois que eu descobri. E quando eu descobri, para mim foi difícil, porque eu falei, poxa, eu vou ter que usar aparelho auditivo. Eu tinha esse preconceito, né? Era muito imatura. Gente, sempre que eu falo é porque era uma adolescente que não entendia nada, tá? Eu falava, aparelho auditivo é pra idoso, como que eu vou usar? Como as pessoas vão ver aquele negócio grandão no meu ouvido? E depois eu fui comprar, ganhei meu primeiro aparelho auditivo, era pequenininho, era um fone de ouvido. Aí eu falei, não precisa ficar nesse desespero. Só que nesse ano foi muito difícil, esse ano de não poder cantar, estudar. Eu comecei a criar muita insegurança, muitos medos, porque como eu errei muito, depois de conseguir, eu estudei violão, aí eu consegui já entrar no tom, eu já conseguia fazer beleza. Só que a insegurança e o medo de errar vinha de tal forma que isso vinha, eu tive que expulsar isso depois de um tempo, porque eu sabia que era o medo de falhar, né? Fala, eu vou subir lá, agora aqui tá bom, chega lá, vou errar tudo. Algo, né? O que vão pensar? Foi, e eu sentia que era muito diabo julgando, você vai errar, você não consegue, você não faz nada direito. E eu subia assim, tremendo para ministrar. Eu já sabia fazer. A gente tem as técnicas, né, de solfejar antes, para ter segurança. Até hoje eu solfejo para ter segurança se eu tô no tom certo. E teve um dia, teve um dia que eu fui subir pra ministrar e eu tava muito nervosa. Eu falei, Deus, o que é isso? Aí eu repreendi, eu falei, eu te repreendo agora, Satanás, você vai sair daqui agora, para com essas mentiras. Eu sei que talvez se eu errar, se eu não ouvir, se meu ouvido não ser suficiente aqui, porque talvez o retorno não esteja bom, o fone não esteja bom, quem vai ouvir por mim é Cristo. Ele que vai ouvir por mim, ele é a minha audição. Se minha voz falar, ele é a minha voz. Se talvez, eu era muito nervosa também, eu tinha muita vergonha para ministrar, de falar. Eu falei, se faltar palavras, quem fala é Deus. Então, nesse dia, eu determinei que ele saísse. Eu te repreendo agora, porque vinha muitos pensamentos, sabe? Sim. E nesse dia foi a primeira vez que eu consegui cantar segura, sem medo de errar. Sim. Porque eu falei assim, se eu errar, amém, tudo bem, é normal você errar. Porque quando você passa um tempo errando, você não aceita errar, sabe? Isso é muito ruim. Hoje eu falo, às vezes eu tô cantando na minha igreja
ministrando, e às vezes eu erro uma coisinha, às vezes só a letra, às vezes só o tempo, e eu falo, eu não aceito, eu vou embora mal, eu não aceito, eu não podia ter errado, mas gente, é normal você errar. Acaba ficando mais perfeccionista, né? Detalhista. E você não aproveita o tempo, você não aproveita o momento. Só que é outra coisa que eu estou vencendo. Gente, é luta atrás de luta. A gente precisa vencer todo dia um gigante. Mas isso é pra gente se aperfeiçoar. E isso vai ser constantemente. Até o final, né? Até a eternidade. Mas isso que você falou, né? Se eu tinha... se eu sentia Deus ali me apoiando, me ajudando, em todo o tempo. Eu não tinha uma resposta de Deus, uma voz de Deus falando, mas eu tinha a paz dele e aquela certeza no meu coração que é o Espírito Santo. Você consegue, você vai fazer. Não é você que faz. A vida toda eu me senti incapaz de fazer alguma coisa. Hoje as pessoas veem o canal, veem eu cantando, falam, poxa, você não tem vergonha? Eu falo, sim, eu ainda tô aqui com as minhas inseguranças, eu tenho vencido muitas coisas aqui ainda, muitos medos. Mas uma coisa que eu posso deixar um conselho aqui, eu recebo muitas mensagens de adolescentes, jovens, né? Mari, eu tenho vergonha de cantar, eu cantei na minha igreja e não saiu legal, eu fui zoada e eu não tenho mais coragem de voltar, de cantar. Só que o Senhor quer me usar na área da música, Ele já me falou, como que eu faço para perder esse medo, para perder essa insegurança? Eu falo, isso é normal. Primeiramente, vocês precisam entender que isso é normal. Todo mundo passa por esse tempo de, será que eu sou capaz de fazer? Só que o que eu preciso entender, o que eu precisei entender, né, quando eu tinha aqueles medos, o meu esposo me ajudou a pensar assim também. Eu não faço para as pessoas. É claro que errar não é bom, você fica errando, as pessoas vão zoar, mas eu não faço para as pessoas, eu faço para Cristo. Nós fomos chamados para fazer algo para o reino dele, e eu não posso calar minha boca, eu não posso impedir as minhas mãos de fazer algo para o reino porque eu tenho medo, porque eu sou tímida, porque eu tenho vergonha, eu me sinto incapaz. Eu sou a pessoa que mais me sinto incapaz. Eu não me sinto capaz de fazer nada, mas foi aí que eu entendi que isso faz com que eu seja tão dependente de Deus, e eu vou pro meu quarto e falo, Deus, hoje tem ministração, eu não sei o que eu vou fazer, não vai sair de mim, mas eu sei que o Senhor vai estar ali me capacitando. Então faz com que você seja tão dependente, se humilhe tanto diante de Deus, porque não vem de você, vem do Espírito Santo, e ele vai te surpreender quando você realmente se esquecer das pessoas, se esquecer das comparações, pegar o microfone ou pegar qualquer ferramenta que você tenha para falar de Jesus, você vai ver o tanto que Deus vai te capacitar e vai te usar, porque Ele quer os disponíveis, Ele está chamando de disponíveis, não são os preparados, os capazes, porque não tem ninguém capaz para fazer alguma coisa, né? Exatamente, a gente vê na Bíblia tantos exemplos, todos os que foram chamados naquele momento se sentiram incapazes, todos achavam que não iam ser suficientes, um porque não falava bem, porque era gago, era outro que, imagina que absurdo, eu fui chamada, eu sou tão pecador, né? A gente vê tantos exemplos. E Jonas, como assim? Eu estou sendo chamado, eu não vou, não quero ir, e olha, né, ele conseguiu converter uma cidade inteira. Então, se você tem um chamado, se você sente que você tem um chamado de Deus para a sua vida, não tenha medo. E com medo, enfrente esse medo. Porque quando a gente reconhece justamente que a gente sozinho não é capaz, é aí que a mão de Deus, ela oferece a força. Quando a gente se sente capaz de tudo, aí é que a gente se engana. A gente vê tantas pessoas, eu sou uma delas que me achava autossuficiente, que achava que podia fazer tudo, e foi no momento que eu reconheci que eu não era suficiente, que eu não podia ter o contentamento, ter a alegria, ter isso que era o mais importante, com o que eu tinha nas mãos, com quem eu era, foi aí que eu abri mão da minha força para que a força de Deus agisse, para que Jesus fosse a minha força. Então, é isso que você precisa entender. Nós não vamos nos sentir perfeitos, capazes, preparados. Por quê? Porque realmente as coisas de Deus, quando Ele coloca algo na nossa vista, no nosso plano, é tão grande, é tão acima das nossas expectativas, daquilo que a gente imaginou, que a gente fala, gente, eu não vou dar conta, não vai dar, não tenho a menor capacidade, acho que eu errei, eu achei que era para mim, mas não é. É normal, porque Deus tem algo grande para você, mas você precisa confiar nele e falar, olha, mesmo eu sendo incapaz, eu entendo que esse é o meu chamado, eu vou fazer a minha parte, agora o Senhor faça a tua, eu confio que o Senhor está fazendo. Amém. E assim a gente vai prosperando, e a coisa não é de uma hora para outra, é por isso que falam que os que são salvos são aqueles que persistem, então a gente precisa persistir no nosso propósito também. Até quando a gente não sabe, persistir em descobrir o propósito, né? De Deus, né? É, propósito de Deus. Deus é
maravilhoso a forma que ele trabalha em nós. Eu vejo como um presente essa ferramenta que ele nos dá. Eu acho que eu falo muito isso, né? Até pra mim mesma. Eu falo, Mari, Deus não precisa de você. Ele poderia fazer sozinho, ele poderia salvar a humanidade sozinho. Sim. Ele é capaz, ele é poderoso para isso, mas ele nos deu o maior presente, que é fazer parte com ele de transformar vidas, de fazer com que o reino dele cresça. Sim. E eu me sinto tão honrada. Hoje eu falo, todo o processo que eu vivi na área da música, ou tendo que vencer as minhas inseguranças, os meus medos, inferioridade, e até hoje eu falo, Deus, me ajude a olhar para ti e esquecer aquilo que tá as vozes, né, ao meu redor. As comparações. Que quer calar a minha voz, porque isso faz com que a gente paralise de tal forma. E isso vem do diabo, porque ele quer te calar. Sim. Ele quer te calar. E hoje eu vejo como um presente tão maravilhoso. Eu falo, cara, eu poderia ter parado, eu poderia ter impedido esse presente, fazer parte de algo tão maravilhoso. Eu não quero. Hoje eu falo, eu tenho muitos defeitos ainda, muitas inseguranças, muitas limitações, mas eu falo, eu tô disponível, Deus, porque eu sei que eu descobri que não vai sair de mim, nunca vai. Até essa parte da palavra, as ministrações que eu tô postando, tá tão foi um lindo. tratamento de Deus na minha vida. Tá tão lindo. Porque e antes você não postava, né? Não, muito E sua voz presa. É tão doce também, ela alcança Amém. Tantas vidas, realmente ela traz uma paz. Você foi uma inspiração pra mim, sabia? Obrigada, os vídeos dela no Reels tão assim, relaxante, tão gostoso. Eu falei, eu quero gravar mais assim, para as pessoas pararem, desligarem, desligar a luz do celular e ficar ouvindo ali, deixar Deus falar, não algo muito agressivo. Então foi uma referência pra mim. Que bom. E Deus me tratou nessa parte da palavra, porque eu nunca me senti assim. Eu sou uma ministra, e claro que quem ministra, a parte do louvor, ela precisa derramar algo também, palavras, porque Deus fala com a gente através da música, e Ele nos dá direcionamentos de palavras para proclamar e profetizar sobre a igreja. Só que eu falava na igreja uma coisa, agora, a primeira vez que eu fui convidada para pregar, tem o quê, gente? Foi esse ano. Que eu tive coragem de aceitar, sabe? Porque eu falava, eu não sei pregar, Deus, eu não sei nem falar, eu tinha isso em mim, eu não consigo, não sou uma pessoa, uma menina que desenvolve uma conversa bonita, com palavras chiques. Eu falava, Deus, eu não vou conseguir. Mas o rapaz tá assim, não, é só 20 minutinhos, vai. Eu falei, tá, eu vou preparar uma mensagem dentro desses 20 minutos. Eu falei, Deus, é muito tempo, esses 20 minutos não vai passar. Menina, eu falei 1 hora. Eles me deram 20 minutos, eu preguei por 1 hora, porque é Deus, não foi eu, não saiu de mim. Você ficou tensa pra preparar ou até a hora de iniciar? Eu fiquei muito nervosa, igual eu tô te falando, eu ministro. Tem um momento que eu falo, eu deixo uma mensagem através do Espírito Santo pra igreja, mas é diferente quando todo mundo senta. Não tem música de efeito. Sim. Todo mundo senta e fica assim, ó. E agora, o que ela vai falar? E não tem ninguém falar? levantando a mão, não tem ninguém cantando com você, é só ouvindo o que você tá falando. E eu falo, será que eu tô falando certo? Será que o que eu falei tá legal? E por isso que eu fiquei muito nervosa. Eu falei, 20 minutos é muito tempo, o que eu vou falar? Eu vou esquecer, eu não sei fazer esboço direito. E depois desse dia também eu passo por isso toda vez. Sério? Que chamam pra falar. Ah, mentira! Eu vou falar amanhã, aliás, em Curitiba. Eu falei, eu tô lá, assim, gente, escrevendo. Falei, se eu errar, isso não tiver nada a ver. Olha, mas daí eu tô fazendo um curso bíblico também, daí de manhã, nossa, o pastor foi uma benção, que ele falou tanta coisa que conectou com o que eu tava pensando, falei, pronto, agora. Perfeito. Só que eu ainda tô sem a ordem, ainda vou reformular. Mas eu acho que isso é de todo mundo. Não é? De esse como que será? Porque a gente espera muito, como que, será que eu vou agradar? Isso é dar nossa humanidade, às vezes nem sai de nós, tipo, será que eu vou agradar? Será que vai dar certo? Mas tá vendo, gente? É preparada. É assim. Estudada. Eu que eu falo, fala do teu testemunho. Eu falo, mas eu não quero falar toda vez igual, eu quero algo novo, eu quero, né, uma mensagem que o Senhor quer me dar para esse momento. Daí as pessoas falam, não, no momento o Espírito Santo vai agir, vai falar, e se ele estiver esperando que eu haja e ficar em silêncio? Eu tenho essas inseguranças também. Sério? Também, mas tem Fico tranquila quanto a isso. Mas depois dá certo. Depois dá certo. Eu só não fico assistindo muito o que eu fiz, porque daí eu começo a achar, aqui, nossa, que horror. Eu não consigo também, eu vejo que as pessoas falam, nossa, foi tão lindo, nossa, ministrou tanto na minha vida, as pessoas chorando, eu falo, ufa, esse é o mais importante. Porque às vezes a gente preocupa, e a gente que assiste, né, e que vê tantos pregadores que tem nisso uma excelência. Tem, gente. E então, se a gente começar a se comparar realmente,
a gente não faz nada. Não faz. Então, às vezes o Senhor quer usar, Ele Da quer nossa usar da do forma seu dele, jeito, do do meu nosso jeito, do seu Isso. jeitinho assim, que você não vai sair berrando, a outra tem que berrar, e cada um é um Com a jeito. essência que é derramada sobre nós. Então, Isso. E engraçado, porque eu falei 1 hora, né? Mas nesse 1 hora vieram coisas assim que eu nem tinha preparado. O Senhor fluiu Você de tal vai forma. juntando outra coisa, vai te lembrando. Foi incrível. E depois disso, o meu esposo falou, amor, eu queria tanto... Ele sempre me incentiva a fazer algumas coisas. Ele é o marido, produtor, ele é tudo, gente. E é conselheiro, que me ajuda a ver algumas coisas que talvez eu não tô vendo na euforia, né? É o amor. É o amor. Olha lá, ó. Eu te amo. Ele vai morrer de vergonha se eu estivesse aqui, meu Deus. E ele falou, amor, eu queria tanto que você começasse... ativar essa questão da palavra, sabe? Porque as pessoas te conhecem com a parte do louvor, eu sei que as pessoas são curadas, transformadas, porque a gente recebe tanto testemunho, mesmo com os covers, mas traz autoridade quando você pega e prepara algo para as pessoas. Sim. Eu falava, ruim, eu não sei pregar, eu não sou pastora. Isso há pouco tempo, tá? Só que sabe quando a necessidade bate e você fala... Vai ter que ser agora, o Senhor parece que não me deu opção. E é um tempo de urgência para as pessoas ouvirem a palavra, para elas serem tocadas, para elas serem transformadas. É um tempo de urgência na humanidade. Eu não consigo. Não dá para a gente guardar para a gente. Olha, por mais que fale, vai orar no secreto. Sim, é a partir dali que a comunicação nasce, que você na sua intimidade, mas é urgência que nós, como cristãos, que temos o conhecimento da presença de Deus, da urgência desse momento, que a gente comece a falar. Você, ó, no seu cantinho, fala para os vizinhos, na tua rede social, fale, dê um jeito de falar, pessoas estão precisando. Às vezes uma palavra que esteja de acordo com a palavra de Deus vai transformar a vida de um ser humano ali que está prestes a cometer uma loucura, que tá em depressão não sei quanto tempo. Então, pare, a gente às vezes abre a boca para falar besteira, para fazer uma fofoca, para compartilhar uma notícia ruim que está acontecendo. Então, parem de usar a boca para coisas tão superficiais. Você tem poder naquilo que você fala, você tem poder. A palavra de Deus ela é poderosa. Em qualquer momento que você usá-la, seja por escrito, seja falada, seja... através do seu exemplo que condiz com a palavra, você vai estar ministrando na vida daquela pessoa, você vai começar a ser um referencial e vai levar luz para aqueles que estão precisando. E existe muita gente precisando. Isso é um conselho para você. Vamos ser luz nesse mundo. É poderoso esse conselho. Pega aí, né? Você já percebeu em algum momento, além da rede social, em que alguém foi enviado realmente por Deus, que precisava te ouvir, que fala, poxa, quanta coisa Deus que... é perfeito, né? Não é? Porque eu tinha esses medos de gravar, porque o medo de... mas você não prega, mas você vai ficar deixando essa mensagem, você não sabe falar. E os frutos disso é o maior exemplo que era para você ter feito, não é? Eu podia ter começado bem antes. Quando eu comecei lá no canal gravando, e eu acabo postando no Reels também, e eu recebi algumas mensagens no YouTube, só que tem mensagens, gente, que impacta tanto o nosso coração, que eu falo, Deus, eu não vou parar, não. Eu não sei falar, mas eu não sou uma pastora, mas eu não vou parar, não. Mas tocou aquela pessoa de um jeito que eu vou fazer de novo. Tive um testemunho que uma menina estava para se suicidar na janela do quarto, e isso foi agora. Ela pegou o celular para gravar para os pais e ia se despedir, e por algum momento eu acho que ela abriu no meu vídeo, não sei se foi pelo Facebook ou uma notificação, e era logo aquele vídeo que eu postei, não sei se você viu, não desista. Eu começo com essa frase no vídeo, não desista. A sua vida é importante para Deus, não tire a sua vida. Eu fiz esse vídeo diretamente falando de depressão, então eu queria abranger mais esse não tire a sua vida, não se mate. E ela estava assistindo esse vídeo e ela foi tocada pelo Espírito Santo ali, por causa dessa mensagem. E ela não se suicidou, e tanto que ela me mandou a mensagem. E eu falei, meu Deus, eu não poderia me calar. E olha como Deus faz, como Ele nos usa. Eu não preciso ter palavras bonitas, frases de efeito. Ele é simples, da forma que Ele transforma e Ele cura pessoas, Ele é simples. Então por que eu preciso, talvez, né, se você tem capacidade de saber trazer uma palavra bonita, chique, amém. Mas se você, com as suas próprias palavras, sabe, com a sua própria simplicidade, entrega o seu melhor, porque talvez alguém que esteja aí, que te siga aí, talvez esteja precisando apenas de uma palavra, não desista, o Senhor é com você, seja forte, e vai salvar uma vida. É uma vida, cara, que vai
sabe, trazer salvação para essa pessoa. Então, para mim tem sido muito importante esse tempo de devocional lá no YouTube. E não apenas gravar, só por gravar, sabe? A gente tem um tempo ali que eu oro no final, eu pego a Bíblia, para incentivar também os adolescentes e jovens a ter esse tempo com Deus. De não tem como um filho dizer que é filho se não tem tempo para se alimentar na mesa com o Pai, falar com o Pai, se encher do Pai, ler a palavra, se encher do Espírito Santo. Não tem como eu dizer que eu vivo para Jesus se eu não sento à mesa com Ele, se eu amo Jesus se eu não sento à mesa com Ele. Então, nesses vídeos eu quero incentivar muitos jovens ali a estejam um tempo com Deus. Por mais que você acorde cedo para trabalhar, tire 5 minutos do seu dia, ou então acorde mais cedo, porque é isso que move a gente, é isso que vai nos fortalecer em tempos difíceis, é isso que vai fazer com que a gente vença os medos, as depressões, as ansiedades, as inseguranças que surgem, as vozes do inimigo. Então, se você hoje não tem um relacionamento com Deus, é tempo de ir para o seu quarto, assim como eu fui descobrir que ter relacionamento com Deus é tão maravilhoso, com os meus 18, que eu realmente fui pro meu quarto e falei, primeiro dia foi 5 minutos, eu custei orar. Uma cristã de 18 anos, tinha 18 anos na época, eu falei assim, eu tinha um tempo com Deus, tá? Eu orava assim pra dormir, Deus, muito obrigada por esse dia. Pra agradecer. Era só, não era aquele tempo que eu me desligava de tudo, fechava a porta, botava a música alta e deixava Deus falar. E a primeira vez que eu fui pro quarto, gente, eu tô sendo muito sincera, foi 5 minutos. E eu falei, Deus, eu não tenho mais palavras, não tenho mais assunto pra falar com o Senhor. E eu tô sendo bem sincera. E no segundo dia, Você falou um pouco e falou, agora eu não tenho mais o que falar. Porque nem abriu a Bíblia, tanta nada. Falta de intimidade profunda que é como eu sentar perto de alguém que eu não conheço muito. Tem alguém ali... Você fala um pouquinho, depois Você você... não tem muito assunto, você vai falar o quê? Do céu, da chuva, que vai cair água, não sei o quê. Agora, quando você conhece alguém, você vai se relacionando, você já conhece o que ela gosta, a família, você já conhece os sonhos, os planos, aí você tem tanto assunto. E no segundo dia, sério, eu tô te contando o que aconteceu, porque foi muito claro. Foram 10 minutos falando com Deus. E isso na semana, teve um dia que foi 1 hora, eu não queria sair do quarto. Aí eu comecei a ligar a música, eu comecei a pegar um pano que eu tinha, comecei a dançar. Eu falei, Deus, eu não saio daqui mais. Meu Deus, isso que é maravilhoso. E vai ter dias que a gente não vai ter forças para ir pro secreto mesmo. A gente vai ter preguiça, porque isso é da nossa carne. O nosso corpo não quer fazer isso. Só que vai ter dias que você vai ter que forçar o seu corpo, mesmo na preguiça, eu tô falando, porque é algo que acontece comigo. Eu falo, eu preciso pro meu quarto orar, porque eu preciso sentar com meu Deus, preciso conversar. E ali ele tira aquele desânimo, aquela preguiça, e eu saio renovada, fortificada. Mas vai ter dia que você vai correr pro seu quarto, você vai falar assim, eu preciso falar com Deus. Tá queimando, eu preciso saber o que ele quer de mim. Então, ter tempo de devocional, gente, é importante. Não restringir isso, não abra mão disso. Eu sei que às vezes a gente acaba acordando cedo para fazer algumas coisas tarefadas e a gente se esquece de ter esse tempo. Você tem o dia todo, você tem dentro do seu carro para falar com Deus. E você acredita que eu tô vivendo isso agora? Depois de 30 anos, eu sempre achei que ter um tempo com Deus é no meu quarto, fechar a porta, chorar ali. E hoje eu falo, às vezes na correria, eu posso entrar no meu quarto, eu tenho o meu tempo de devocional ali. E Deus fala de tal forma, e eu choro dentro do carro, eu falo, Deus é maravilhoso, eu vou bater o carro assim, Deus. Você é chorona? Você é emotiva? Eu sou, pra algumas coisas, sou médio, assim. Eu choro pra algumas coisas, mas no meu quarto eu choro muito. Gente. O povo cheio de falar, a Karina agora ficou cristã, só chora. Gente, é emoção. Gente, é tanto amor, é emoção, é muito amor. Isso é paixão, gente, por Jesus. É muito amor. É paixão, não tem E como. a gente se sente livre, gente. Não tem problema nenhum chorar. A gente chora, às vezes, por cada besteira. Chora por namorado que não presta. Chora por cada coisa. Gente, não vai chorar por causa do amor de Deus, por causa do que Jesus fez por nós e ele não é reconhecido por tantas pessoas. É por isso que eu choro. Eu choro de ver o amor, de ver tudo que ele fez, de tantos livramentos que ele me deu, de sentir a presença dele. Eu falo, uau, Senhor, como eu passei tanto tempo sem te sentir, sem compreender. Não tem como não se emocionar. Quando a gente fala de coração quebrantado, tem que quebrar o coração, deixar quebrantar o coração. É isso, é você ter o coração aberto para sentir todas as emoções que vêm de Deus, que vêm do Senhor. E é muito lindo. Então, se você não está derramando nenhuma lágrima... Tem alguma coisa errada. Presta atenção. É lágrima de amor, de emoção. E também...
de tristeza por ver tantas pessoas ainda longe de Deus, tantas catástrofes, tantos assassinatos, tanta coisa ruim no mundo. Se isso não te toca e faz com que você não sinta nenhuma tristeza, também tem algo errado. Porque é triste ver um povo longe de Deus, o povo fazendo tantas atrocidades e sem reconhecer que existe cura para isso, existe perdão para essas pessoas ruins que estão fazendo tanta coisa desastrosa, absurda. Existe perdão, existe cura, existe uma saída para esses também. E é isso que a gente tem que orar, que a gente tem que clamar. Por mais que essa injustiça, que essas coisas ruins que a gente vê por aí nos chateie, nos magoe, a gente também deve orar por essas pessoas, falando: Senhor, toca o coração delas, que elas reconheçam que elas podem ser pessoas boas, porque o Senhor está aí para dar as mãos, para transformar. Nós estamos nos últimos tempos. Se você ler a Bíblia, você vai ver, nós estamos nos últimos tempos. É urgente o buscar por Deus, por Jesus, reconhecer que Ele está aí para levantar, para curar, para atrair essas pessoas também. Então, a gente tem que focar realmente nele com urgência, para que você não perca mais tempo, para que você não sofra o que não precisava estar sofrendo, para que você consiga encarar tanta coisa ruim no mundo e mesmo assim não perder a força, não perder a esperança, porque todos terão oportunidade de conhecer a Deus. Você está tendo a oportunidade nesse momento, ouvindo a gente falar, de conhecer a Jesus, é o Salvador, aquele que deu a vida por você, para que você tenha a vida eterna, para que você tenha uma vida de esperança aqui enquanto você estiver nessa terra também. Então você está tendo oportunidade, todos estão tendo oportunidade e terão muitas, mas é urgente. Ao invés de perguntar se Jesus vai voltar daqui 20 anos, um ano, milhões de anos, Ele pode voltar para você agora. Ele está aí na tua porta, batendo, falando mais uma vez: até quando você vai sofrer? Até quando você vai ter insegurança se em mim você pode ter confiança? Até quando você vai chorar por tudo isso se eu posso enxugar as tuas lágrimas e te dar um novo caminho? Até quando você vai se culpar por todos os erros, todos os pecados, sendo que eu estou aqui para te perdoar e para te fazer uma pessoa melhor? É urgente esse chamado, é urgente esse amor que Ele quer derramar na sua vida. Amém. Né? Glória a Deus. Glória a Deus! Eu vou chacoalhar, eu quero chacoalhar esse povo! É tempo de passar a amar mais a Jesus, ser apaixonado por Jesus. Já era tempo, né? Mas não tem como mais perder mais tempo. Não é? Eu sinto essa urgência. Você não sente essa urgência no mundo? É desesperador. Tem dias que eu vou pro meu quarto, diante dessas tragédias, e eu não consigo falar mais nada. Eu falo: Deus, tem misericórdia do seu povo, tem misericórdia dos cristãos, tem misericórdia da humanidade, dos nossos filhos, dos filhos que vão vir ainda. E eu falo, eu oro muito, até pra, como eu tô na área da música, eu oro muito pelos ministérios que estão chegando, os que estão se perdendo também. Eu falo: Deus, tem misericórdia do seu povo, daqueles que o Senhor chamou pra mudar a história do seu povo hoje. E não tem como. E isso que a Karina falou, é tempo de voltar. E é tempo de estar disponível também para fazer outras pessoas voltarem. A gente tem que parar de... Será quando Deus vai voltar? A gente tem que fazer com que... Apressar a volta dele, sabe? E a gente apressa a volta dele fazendo mais pessoas conhecerem Jesus. Ele só vai voltar o dia que a última pessoa no mundo souber quem Jesus é, para não ter desculpa de que eu não sabia sobre o Senhor, eu não sabia que eu precisava disso. Então, nós somos chamados para influenciar, nós somos chamados com as ferramentas que nós temos. Não é sobre números, não é sobre você saber cantar e ter muitos seguidores para alcançar pessoas. É na sua igreja, é servindo na sua igreja local, é limpando o banco da igreja, deixando o banheiro da igreja limpinho para receber pessoas. Você faz parte desse reino, desse corpo que transforma pessoas. Não é só quem está no altar fazendo algo, é quem está embaixo. Então, você é chamado para isso. E já falando desse assunto, né, de servir igreja local, foi muito especial pra gente, porque até hoje o Senhor tem nos ensinado, que até o fim, gente, até a eternidade, o Senhor vai te ensinar em alguma coisa. Os processos, eles só aumentam, tá? E de alguns momentos vão ser dolorosos, mas você vai estar forte para suportar. Eu e meu esposo a gente sempre sonhou em mudar para São Paulo. Era um sonho, assim, de 17 anos de idade, queremos mudar, porque aqui é muito pequeno, não temos muitas oportunidades, vamos para São Paulo. E
todos os anos que nós nos planejávamos, dava errado. E chegou um ano antes da pandemia, a gente falou, vamos botar data. A gente não sabia da pandemia. Pro ano que vem, em março, a gente botou data. Porque eu aprendi que a gente tem que botar data também. Tipo assim, se algumas coisas já estão encaminhando, o Senhor já tá falando, bota data. E se for, vai ser. E quando nós botamos data, aí veio a pandemia. E eu falei, Deus, e agora? Aí a gente acabou esperando pra junho. Mudamos em julho aqui, né? Esperamos pra junho. E aparentemente parecia que tudo tava dando errado. A gente não conseguia olhar a casa, a gente não conseguia olhar nada, tava dando tudo errado. Vocês passaram bem a pandemia em si? A gente passou um pouco da pandemia lá na minha cidade, mudamos aqui, tava tudo fechado ainda. Então a gente veio pra cá, não tinha culto ainda, os supermercados, as lojas estavam ainda fechadas. E é engraçado, né, que foi um tempo difícil, né, Karina? Foi um tempo de tragédia, assim, de caos pra muita gente. Foi o meu tempo de conversão. Sim. Eu lembro da pandemia, no fim, também com um lado de tristeza pelas perdas, pelo sofrimento, porque meu pai também sofreu, né? Foi por conta disso que eu me converti. Sério? Ele tá vivo, glória a Deus por isso. Mas foi um momento muito difícil para nós. Mas eu agradeço pela oportunidade onde eu pude. Que isso causou Deus na faz minha coisas vida. grandes e coisas maravilhosas em tempos difíceis. E a gente reconhece o quão foi difícil, mas foi um tempo assim que o Senhor fez muitas coisas grandes na minha vida, espiritualmente falando. Eu falo de material. Claro, a gente mudou para São Paulo no pior ano possível e muita coisa aconteceu. Aí foi aonde no mês que eu entrei para minha gravadora e a gente já conseguiu o primeiro projeto que eu gravei da minha vida. Preciso falar da minha gravadora, gente, porque eles são excelentes. Gente, e é sério, e eu vendo você, eu achava que você já gravava faz tempo, olha como... Projeto autoral não, Nossa, gente. É só canal bonitinho ali. Eu achava que você já Foi tinha meu primeiro projeto, assim, Uau. Já gravei algumas coisas antes numa outra gravadora, mas a gente não tinha recursos, como era a gente que investia, não tinha recurso nenhum, gente. Eu gravava como tinha, então não foi tão bom. Mas a Muzile fez um projeto muito lindo pra mim, que eu até gravei com algumas participações, uns feats, e foi 3 meses depois que eu mudei pra São Paulo, falei, Deus, como vai ser? Porque a gente veio na cara e coragem, na fé. Sim. Por quê, gente? É muito diferente o custo de vida de uma cidade pequena para São Paulo. Então a gente veio assim, Deus, eu não sei como vai ser. Eu não tô preparada para mudar para São Paulo financeiramente. Vou ou não vou? Vai, abençoa a gente. A gente chegou aqui, a gente mudou o formato do canal do YouTube, a gente conseguiu comprar alguns equipamentos. E eu consegui melhorar o vídeo do meu YouTube. E foi que começou a crescer, assim, as visualizações. Foram batendo. Aí eu gravei Testando Por Quê. Deu muitas visualizações. Eu fui gravando outras. Isso ajudou a gente a se manter também. Glória a Deus, né? O canal ajuda a gente. Nesse caso, quando é cover, não tem que pagar direitos autorais? Como que divide? As músicas que eu gravo, na maioria das vezes que eu gravo, é de amigos. Sim. E que eu acabo pedindo permissão. Sim. E tem muita gente, como meu canal cresceu, tem 1 milhão, e o pessoal gostava que eu gravava pra divulgar as músicas. Então, alguns amigos me pediam pra gravar, eu gravava, e sempre tem aquela divisão, 50-50. Sim. Então, é bênção pra nós também. E os cantores gostam que a gente grava, viu? Tipo, porque eu divulgo as músicas. Então, quando nós mudamos, e eu já entrei na gravadora, já com muita expectativa, Deus, o que você vai fazer? No ministério vai começar a acontecer agora, tal. E eu vou gravar esse projeto, e vou começar a fazer. A gente veio para São Paulo para facilitar a logística de agendas, porque eu fazia poucas ainda, mas quando eu vinha para São Paulo era uma luta. A gente vinha de carro, bate e volta. Aí mudamos com esse propósito, e o Senhor falou assim, não, você vai dar uma recuada, você não vai sair, não. Então, ele fez com a gente igual faz com o mar, sabe? Dá uma volta, você não vai, você vai lançar projeto? Vai, mas você vai ficar quietinha. Aí ele fez a gente ir para uma igreja, muito bem, foi muito de Deus para nós, que é a central da Bom Retiro. E vocês estão lá? Hoje agora? eu vou te explicar, a gente saiu, tem 3 meses, mas tem propósito nisso, tá, gente? Calma. Quando a gente entrou, eu cheguei e a gente começou a servir, a gente começou a fazer parte do meu esposo do louvor, e eu comecei a fazer de evangelismo, de missões. O que Deus queria da gente era, vocês vão sentar, vocês vão ser discipulados, vocês vão ser cuidados, vocês vão ser ensinados, vocês vão ficar quietinho aqui, e eu querendo sair, né? A gente mudou pra São Paulo pra sair. Só que é muito louco, porque eu não tinha paz. Eu ia ministrar nos lugares, gente, é maravilhoso, você vai cantar, você vai ministrar, mas eu não tinha paz, eu voltava e falava, Deus, tem alguma coisa errada.
Foi antes disso acontecer, tá? Sim. Antes de mudar para São Paulo também. E eu e o meu esposo também, Mari. Eu não sinto paz. Parece que a gente... Não era para estar fazendo isso não era pra agora, tá fazendo, pelo menos. Tá faltando alguma coisa. Não é só sair da nossa igreja, deixar lá de servir lá, pegar voo, ou às vezes pega um carro e leva 4 músicas pra igreja. Só 4 músicas, sabe? A gente não tinha tempo para fazer espaço para derramar algo, para parar e contar um testemunho, fazer algo, ministrar sobre as pessoas, talvez até pregar, né? Que talvez é o que Deus tá fluindo em mim, vai pregar, Mari. Então, eu não tinha paz. E foi essa falta de paz que fez com que a gente buscasse em Deus. Deus, o Senhor quer que a gente saia mesmo? É isso que o Senhor quer de nós? E muitas palavras, a gente recebeu muitas palavras, que era tempo de recuar, era tempo de ficar ali, de ser ensinado, de a gente aprender sobre as prioridades que Ele queria para nós. Tanto que quando eu fui para minha igreja, eu nem entrei no louvor, eu fui para as missões, eu fui para os evangelismos, algo que eu vou ser muito sério, não queimava no meu coração tal de missão. Tem gente que já acorda e fala, eu quero ser missionário, quero sair. Sim. Não tinha isso em mente. É um chamado mesmo. É um chamado, só que todos nós fomos chamados de alguma forma somos missionários, né? Para proclamar Jesus. Mas claro que tem pessoas que são enviadas para fora, sim, e vai com a família. Tem alguns tipos de missões específicas, mais específicas. Sim. Então, quando a gente foi para aquela igreja e foi ali, Karina, que Deus foi mostrando pra gente, olha, eu quero que você ame a sua igreja, eu quero que você... Antes de amar qualquer outra igreja que você vai ministrar, eu quero que você ame essa aqui, que precisa de você. Eu quero que você sirva. E a gente foi recebendo essas palavras através das próprias pregações, de profecias, de palavras, assim, do descanso que Deus estava dando pra gente. Porque a gente estava em paz. Mas quando a gente saía pra ministrar, porque na rebeldia a gente ia, e eu falava assim, não tem paz, então eu vou parar. E foi loucura, porque, tipo assim, como que uma ministra, uma cantora... E eu fico ao contrário, que quando vem a agenda cheia de coisa, vai falar aqui, falar ali eu não tenho paz. Mas depois que eu vou e volto, eu falo, ai, que paz, era isso mesmo. Isso. Eu queria descanso, mas como era bom, nem sabia que era tão bom. É o seu tempo, o que Deus tem pra você. Tem pra você hoje, Ele não queria pra mim naquele tempo. E você sabe que eu tava tão... Eu gosto de... Desculpa, você não me interrompa, porque senão eu fico 1 hora falando aqui. Não, eu vou falar o seguinte, porque eu tava tão doida, assim... Muitas vezes Deus pede pra gente descansar, né? Mas eu tava assim, eu tava com tanta coisa... Eu tô, gente, nesse momento. Aliás, eu tô nesse momento, que são tantas coisas, tantos planos, tantas portas se abrindo, coisas... para Deus mesmo, e que eu sei que são portas que Ele tem proporcionado. Só que eu me peguei perguntando para Ele, eu falei, Senhor, eu estou ficando tão cansada, será que eu estou exagerando? Será que é muita coisa? Será que às vezes você me deu uma visão e não é para eu fazer uma coisa agora, outra lá na frente, eu estou querendo fazer tudo agora? Olha, juro, eu também, aquilo estava me consumindo, assim, incomodando, daí eu parei para perguntar mesmo sobre isso, entrei assim no meu quarto também, orei, falei com Ele, abri meu coração, abri a Bíblia, falei, Senhor, fala comigo agora. Eu falei, no que eu abri, eu falei assim, não é tempo de descanso. Meu Deus! Mas tudo bem, me deu um fôlego, eu falei, tá bom, o Senhor tá comigo, então vamos lá! Uhul, agora eu tenho paz. O incômodo... Não, porque eu tava com medo de eu estar fazendo coisa a mais, exagerando, e depois a minha saúde física. Sim. Então, para tudo a gente tem que perguntar. A falta Cansada de paz. Tem que perguntar, sim. Sem cansaço tem que perguntar, se é para descansar, tudo a gente tem que perguntar. Se comunicar com o Pai, né? A falta de paz faz com que a gente pare, cale as vozes ao nosso redor, porque é muitas, né? Você tem que fazer assim, tem que fazer assim. Ou então os nossos olhos que tá vendo todo mundo fazendo, indo, servindo, e ministrando, e pregando, e Deus traz essa falta de paz no nosso coração pra gente parar e ouvir o que Ele tá falando. Porque talvez na euforia, da correria, é inconsciente, talvez não é na maldade de querer sair demais, pegar ali 5 dias da semana e sair, ministrar, e pregar ou cantar 5 dias... E a gente acaba inconscientemente se esquecendo das prioridades do que Deus quer pra gente naquele tempo. Então, essa falta de paz, que eu não sabia que era Deus colocando ainda, fez com que eu me parasse pra ouvir. E foi aonde que quando eu parei pra ouvir, Ele falou, esse incômodo veio de mim. Ele me deu essa palavra, eu falei, eu só precisava saber disso, Karina. Eu só precisava saber que era Deus. Porque eu falava assim, eu não posso me incomodar de cantar. Eu tenho que estar feliz de estar nos lugares. Como que eu não estar? Como que eu não posso ficar feliz? Eu falava, não tá certo, tem alguma coisa de errada comigo. Só que Deus foi e revelou pra gente, olha, porque eu preciso que você entenda o que eu quero pra você. E foi nessa igreja que eu entendi que
Isso é algo muito pessoal que Deus falou comigo e talvez você se identifique com isso. Talvez você esteja numa rotina de servir, talvez até achando que tá servindo, tá fazendo alguma coisa pra Deus, mas tá se esquecendo de ser alguma coisa. Deus não te chamou só pra fazer, Ele te chamou pra ser. O primeiro chamado, eu creio isso, eu recebo isso com muita força, de que o primeiro chamado não é fazer alguma coisa para Jesus, não é pregar para a humanidade, é ser alguma coisa nele, é ser filho, relacionar, é sentar, é ouvir uma palavra, é receber, é saber o que ele quer, aí a gente vai estar preparado, maduro em Jesus para levar para os lugares aquilo que ele derramou no nosso secreto, porque eu não posso sair da minha casa vazia, eu não posso sair da minha casa sem estar transbordando, e a gente só transborda recebendo. Então, talvez você se identifique, mas é algo que Deus falou comigo, através disso, ele falou, Maria, eu quero que você se dedique às missões, eu quero que você se dedique aos evangelismos, eu quero que você se dedique à sua igreja local, eu quero que você ame, não abra mão de servir. A gente está, nesse tempo que nós servimos na Central, a gente recebeu um convite de alguns amigos nossos para servir numa outra igreja que estava começando, até aqui a Lagoinha, na São Paulo, é uma igreja que está começando, com o propósito do evagelismo. Não, ela é uma igreja que está na Rua Augusta, é uma igreja focada em evangelismo. Quando eu falo Rua Augusta, o pessoal assusta. Eles falam assim, mas na Augusta, porque é uma região, quando pega ali pro centro, sim. É bem movimentada. E é daquela área do centro? É muito naquela área, é bem ali. Então, a ideia os nossos pastores, eles receberam esse direcionamento para colocar a igreja ali para trazer aquelas pessoas que estavam ali, que estão perdidas, para dentro da igreja, e elas serem recebidas e, claro, serem transformadas através do Espírito Santo. A gente recebe, mas a transformação já abriu, já tá funcionando. Já tem uns 6 meses. Então, esse amigo nosso chamou, a gente tá precisando de ajuda no louvor. E quando ele falou isso, o nosso coração já tava queimando, porque eu falei, Deus, eu tô aqui, mas eu sinto que talvez essa igreja que eu tava, ela já tinha um louvor completo, formado. Sim, sentia que era algo passageiro. Não era pra gente estar ali mais, porque tinha outros lugares precisando da gente, sabe? Da nossa... Estar disponível. Então, quando a gente mudou, era pra servir esse lugar. E a gente foi pro louvor, e aí começou com um grupo de jovem também, o Legacy. E o grupo de sábado é mais top ainda, porque a gente... É tudo escuro, né? Aí são estratégias que a gente tem que ter também. É uma igreja toda escura. As pessoas que estão passando ali, elas, por curiosidade, elas querem saber o que tem. Então, elas entram, a gente faz uma fila, a gente fecha a igreja, faz uma fila, as pessoas vão passando, o que é isso aqui? É uma boate, será? Não critique a igreja preta, gente, porque é importante. Então, muita gente, por causa disso, acaba entrando, quando vê, é um culto. E eu ministrando lá, eu vejo muita gente... que entrou por causa dessa estratégia ali e ficou o louvor inteiro servindo, e muita gente aceita Jesus no final, quem permanece no final ali. Então, o Senhor nos levou para essa igreja a partir do momento que eu entendi que eu precisava amar uma igreja. Antes de querer amar, estar em outros lugares. Olha. Então, ele nos recuou, ele nos fez igual mar, tipo, vai, senta aqui, aprende pra você ver o que eu tô querendo de você. Você vai amar a sua igreja, você vai servir. Eu te aconselho, se você hoje não congrega, se você hoje talvez você vai um domingo no mês, ou um domingo na semana, e você senta no banco e não serve, Deus tá te chamando pra amar a sua igreja, pra servir. Tem muitas áreas da sua igreja que precisa de ajuda, que você talvez não imagina, e talvez a sua igreja não tem tantas ferramentas, esteja disponível pra fazer alguma coisa, pra servir, porque a gente tem que estar disponível para os lugares que precisam. Sim. E então, a gente tá falando disso, né, porque a gente tá falando de processos. Mudei para São Paulo com muitas expectativas, o Senhor mudou todas elas. Fez do jeitinho dele que eu não entendia, e hoje eu falo, uau, amém. Porque hoje, quando a gente começou a voltar a ministrar, eu já tinha paz, sabe? Porque ele falou, olha, eu vou te colocar, eu que vou dizer eu que vou dizer sim pra você, eu que vou dizer não. Eu vou te colocar em lugares e vai ter lugares que você vai querer ir que eu não vou te colocar. Eu recebi isso, eu falei, amém. Sim. Pra a gente acabar não se perdendo em querer fazer tantas agendas só por fazer, estar em um lugar específico que Deus quer que a gente esteja. E hoje você entende claramente onde deve ir, onde não deve ir? Ou às vezes você fica em dúvida e tem que esperar? Eu olhei isso ontem, eu falei assim, Deus, o Senhor disse que seria o sim ou não, né? Porque isso foi pouco tempo. Porque às vezes tem o silêncio, Deus, né? Que você fica, então, e agora? Mas eu tenho que dar resposta até tal hora. Eu tenho que dar resposta. E eu ainda não sei se eu ainda falei, Deus, como eu vou saber que esse lugar é o lugar que o Senhor quer que eu esteja? Que é isso que é pra ser falado? Porque Deus dá umas palavras, gente, mas que Ele vai
no nosso tempo. No nosso tempo que eu falo, porque ele vai se revelando de pouco pra gente. Que talvez a gente não entenderia, sabe? A gente não estaria preparado pra receber tudo dele, assim, daquilo que ele tá querendo falar. Então, ele falou pra mim que, através de uma profecia, que ele enviaria em uns lugares específicos, e eu tô, tá, mas como é que eu vou saber, Deus? Então, eu falei, ainda eu tô buscando esse direcionamento. Sempre que a gente recebe um convite, eu oro e falo, Deus, e aí, como é que é? Eu quero ter paz pra estar nesse lugar, eu não quero ir lá pra levar, é o que você falou, algo já pronto, o meu testemunho, tem algo, talvez é o meu testemunho, mas de forma diferente, que vai marcar pessoas nesse lugar aqui, da mesma forma que vai marcar diferentemente essa igreja aqui, mas não é fácil, gente, a gente tá em construção todo dia. Mas a gente permanecer confiando, às vezes até a gente aceita alguma coisa que a gente entendeu que era para ter aceitado, a gente pede direção, mas até se por algum momento Deus achar que a gente não deve ir, se a gente permanecer confiando nele, por mais que a gente aceite, alguma coisa, gente, parece que dá errado. É o voo que não vai, é a pessoa que desiste. Então a gente, olha, mesmo às vezes buscando direcionamento, achando que entendeu, não se preocupe que se você não entendeu, você permanece confiando, ele vai dar um jeito de te tirar também da situação. Ou fazer com que mesmo naquela situação você aprenda algo que vai ser importante, né? Que não era pra estar ali, né? Deus é perfeito. Eu falo, Deus, eu preciso dessa clareza ainda, porque eu entendo que o que a gente tá fazendo, Karina, essa falta de paz que surge é pra gente ativar em nós a importância não é brincadeira o que a gente está fazendo. Nada que a gente faça para o reino é brincadeira. Eu não posso tratar de qualquer jeito. Eu preciso ter muito temor, eu preciso ter muito zelo em tudo que eu for fazer para Deus, em tudo que eu for estar disponível para Ele. Então, se Ele fala para mim, olha, eu quero que você vá para tal lugar, e às vezes eu começo a querer sair para tantos lugares que não é o lugar que Ele quer que eu esteja, eu tô indo contra aquilo que Ele quer, eu tô ofendendo a Deus porque eu tô desobedecendo, talvez eu tô sendo insensível ao ponto de não buscar saber o que Ele quer. Ele tem nos dado, como eu falei, um grande presente que é fazer parte disso, e eu quero até mencionar isso. A gente vê que algumas referências, tanto de pastores e de ministros, que hoje eu tenho como referência, você pode ver que elas foram firmadas em uma raiz muito profundas, e pessoas que foram formadas, tinha muito temor em tudo que elas estavam fazendo. Eu posso falar da Nívia Soares, da Ana Paula e tantas outras que são referências para nós hoje, né, como ministros também. E eu falo, Deus, eu quero ser essa geração. Essa foi a geração firmada em Deus, cheia de temor, cheia de amor, que levava a sério tudo que estava fazendo, buscava direcionamento em Deus em tudo. E eu quero ser... Hoje nós somos essa geração, né? Temos essa outra geração como referência, e eu quero ser essa geração que entende que não é brincadeira, é muito sério o que a gente está fazendo. Eu não entro no YouTube ou no Reels para falar algo, uma mensagem bonita. Eu impacto a vida de alguém. Eu posso, através do Espírito Santo, tá, gente? Não vem de nós, né? Transformar, curar pessoas. Então, da mesma forma que eu posso trazer algo ruim e mudar o rumo daquela pessoa para um lugar ruim. Então, não é brincadeira. O Senhor vai cobrar da gente. Se a gente não tratar com amor, com zelo isso, Ele vai cuidar, Ele vai cobrar da gente muito isso. Então, um dos meus medos, ou talvez temor que eu tenho, não sei, né? Não sei se é medo ou temor, mas eu acredito que seja temor. Eu oro muito, eu falo, Deus, se eu estiver fazendo alguma coisa que tá te ofendendo, se eu estiver indo para um caminho que tá te ofendendo, talvez eu não tô vendo, talvez né, tô cega para ver, tô achando que tá certo, porque a gente tá nessa euforia querendo fazer demais, talvez não é o que Deus tá querendo, não é dessa forma. Então, você ser um filho ao ponto de ter relacionamento e intimidade, ir pro quarto e saber se as suas atitudes, se as suas ações estão ofendendo a Deus, assim como o salmista Davi falou. Se existe algo em mim que te ofenda, me mostra o caminho da retidão. Eu oro isso todo dia, eu falo, Deus, porque o Senhor já mostrou pra gente, já fez a gente recuar, já nos prendeu lá naquela cidade pequena, não deixou a gente vir pra cá, porque o Senhor tava moldando algo em nós, querendo tratar algo em nós pra gente poder estar aqui fazendo o que a gente tá fazendo já maduros, ou sendo maduros ainda, né? A gente tem que alcançar muita maturidade ainda. Mas a gente precisa tratar isso com muito temor, muito temor. Desde você servir a ceia na sua igreja, trata isso com muito temor, porque Deus não precisa da gente, como eu falei, Ele não precisa, Ele pode fazer sozinho, mas Ele te chamou para fazer isso. Então eu tenho a obrigação de tratar isso com muito amor, muito zelo,
porque ele tá voltando e ele tem nos chamado pra curar pessoas, pra transformar pessoas e o tempo tá acabando. Não dá pra eu ficar brincando de ser crente, ou brincando de servir a minha igreja, ou brincando de ser cantora, de ser pastor. E eu falo isso com muito temor, porque é o que eu estou vivendo com Deus. Eu falo, Deus, não me deixe sair desse caminho. E se por algum momento eu for pra um caminho que aparentemente parece ser bom, me faça recuar de novo, me faça não ter paz, não me tira o teu Santo Espírito, porque eu acho que eu vou morrer sem ele. E porque a gente percebe o quanto que isso é perda de tempo, a gente querer fazer tudo do nosso jeito. E a gente não quer mais errar, né? Quando a gente entende que quando a gente está certa na vontade dele, é o melhor para nós. Eu falo sempre isso, que não é só para glorificar o nome dele, mas quando a gente glorifica o nome dele, a gente está dentro do nosso propósito. Então isso faz bem para nós, não é só pela vaidade, não é porque Deus é vaidoso e ele quer tudo para a glória dele, não. Quando nós glorificamos a ele, nós estamos dentro do propósito para nós. E nós sentimos mais paz, nós ficamos mais felizes. Então, é algo que é em conjunto. E você falou da questão do temor, é isso mesmo. Então, muitas vezes a gente está com temor ali do que falar, mas a gente tem que ter temor em quem nós estamos sendo realmente também no nosso secreto, buscar a santidade, buscar a nossa purificação, purificar nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas atitudes. Esses dias alguém me falou, poxa, tá complicado, né, postar alguma coisa, a gente que é cristão não pode postar certas coisas. Eu falei, se o Espírito Santo te incomodou de postar um lugar que a pessoa foi, eu falei, é muito mais profundo do que isso, não é a questão do que você posta, é do que você vive. Se você achou errado você postar aquilo, se aquilo não era exemplo para quem te segue, você achou que incomodou, e se aquilo te incomodou, você não devia nem ter feito aquilo. Não é questão do que a gente posta, mas a gente não pode postar uma coisa que a gente não vive. Não adianta nada postar algo lindo que aparentemente agrada a Deus, mas a intenção de parecer santo, de parecer puro, de falar bonito, a intenção, se só a intenção for ser aplaudido pelo público, já está errado. A nossa intenção tem que se agradar a Deus no nosso secreto, sim. E aquilo ser uma consequência, ser real. Quem perde somos nós. Você vai ganhar seguidor, você vai ganhar, ok, só que você vai perder na sua intimidade com Deus, na sua comunhão com Deus, na sua santidade, na sua paz. Então, o que a gente passa é consequência, tem que ser a consequência daquilo que a gente vive, não, né? Eu acho que como que a gente vê esse mundo de aparências também no público cristão, no meio cristão, de irmãos, de irmãs que, e muitas vezes é falta até do discernimento, como você fala, falta do discipulado, falta de medo do julgamento das pessoas, mas quando a gente está firme no nosso secreto, o restante vai fluir. Por isso que o secreto é prioridade para um cristão. Com certeza você recebe muitas mensagens, né, de me aconselha nisso, como que eu faço isso? Até cristãos. Eu recebo muito. Como que eu faço para ser usado nessa área, para ser cheio do Espírito Santo, para fazer o que você está fazendo, para cantar como você canta, ou para poder ser usado na área da palavra? Sim. Eu falo, parece clichê sempre, porque é a mesma coisa. Eu falo, gente, secreto. Porque no secreto você conhece o seu Deus, você, através da Bíblia, quando você se dedica a ela, você vê tudo que Deus quer que a gente seja, que a gente faça, os caminhos bons, os caminhos que são ruins, que Ele quer que a gente se afaste. É muito incrível, porque a gente se compara ao pai como uma família, né? Se eu tenho um relacionamento com meu pai, carnal, com a minha mãe, com os meus irmãos, e a gente tem um momento de mesa, eu conheço todos eles, eu sei o que cada um gosta, o que não gosta, o que meu pai gosta, o que minha mãe não gosta, que eu faça, que eu fale. Então, não tem como eu querer fazer uma coisa contra o meu pai, carnal, minha mãe, que eu sei que ofenda, não tem como eu fazer. Alguma coisa em mim, sabe, vai ser ativada. Eu vou me sentir mal por estar fazendo aquilo, porque eu sei que meu pai não gosta. Eu sei que minha mãe detesta que eu falo, eu faço aquilo. Então, eu passo a conhecer os meus pais de tal maneira que eu começo a fazer aquilo que eles
eles sabem o que é melhor pra mim, os pais sabem o que é melhor pros filhos, então eu quero fazer o que eles me pedem pra fazer. E assim é com Jesus. Então a gente vai aprender a se relacionar com Jesus, a ter intimidade com ele, a ser cheio dele, indo pro secreto, porque eu vou conhecer o meu pai, eu vou conseguir saber qual que é o caminho que ele tem pra mim, se é bom ou não, conhecendo ele no secreto, lendo a Bíblia. Nossa, Deus fala tanto com a gente, através até de livros assim, que falam muito de guerras, né? Ele nos ensina até nisso, até em momentos que às vezes eu abro a Bíblia e falo, Deus, eu vou ter que ler esse livro, né? É muito difícil, é muito sobre guerra, tem umas tragédias, mas Deus já falou tanto comigo. Em livros assim, eu falo, será que Deus vai falar mesmo? Porque eu orei e falei, eu preciso de uma resposta nessa área, Deus. Só que eu não queria abrir a Bíblia pra Deus falar comigo. Eu falei assim, eu vou ler o livro que eu tô lendo. Que você já estava lendo. E no primeiro capítulo, assim, eu já entendeu, ele trouxe uma revelação. Revelação através do livro que eu já iria ler mesmo naquele dia. Então, se o que eu tô fazendo, a minha conduta, o meu caráter, se aquilo que eu tô falando ou fazendo tá bom ou não, tá certo ou não, eu vou só descobrir indo pro meu quarto e pro meu secreto, lendo a Bíblia, falando com ele. Como a gente tá falando, não dá tempo mais pra gente viver um evangelho raso, onde eu vivo um pouco com Jesus e um pouco no mundo. Eu digo que eu amo Jesus, mas eu amo o mundo também. Que a Bíblia fala que aquele que me ama obedece os meus mandamentos, obedece as minhas palavras, e é obedecer mesmo. Para obedecer eu preciso saber, preciso conhecer o que ele me pede, né? E é lendo, é relacionamento, intimidade diária, até para aquilo que ele está te pedindo, para aquilo que ele está nos chamando para fazer no reino dele, na nossa igreja, local, talvez servir pessoas que não estão sendo alcançadas por Jesus, em missões, evangelismo. A gente precisa ter base, que é a palavra, que é saber aquilo que ele quer que a gente fale, ele nos ensina, ele nos capacita. Então não tem como fugir disso. Eu só sou um cristão. Eu posso dizer que eu sou um seguidor de Cristo, seguindo Cristo. Se eu não sigo, eu não sou. Mari, eu já vi, acho que um vídeo seu, com uma irmã sua ajudando você numa música. Ah, sim. Ela é professora de canto. Ah, então! Os seus irmãos, tem mais alguém que está servindo em alguma igreja, que tem algum chamado missionário? Quem tá com você? A sua irmã? Olha, ela te ajuda na parte de canto? Como quem tá em São Paulo comigo, que mudou com a gente também, ela, meu cunhado. Engraçado que o meu cunhado é casado, o irmão do meu marido é casado com a minha irmã. Então a gente tá totalmente família, a mesma sogra, o mesmo sogro. Que legal! Quando eu cheguei na igreja com meus 15 aninhos, eu já apaixonei pelo meu marido hoje, né? E ele já apaixonou por ela, foi o contrário. Gente. Ele gostou da minha irmã e eles começaram a namorar primeiro, depois de 2 anos que eu fui começar a namorar, né? Então, a gente ia juntinhos pra casa da sogra. Eles casaram juntos também? Tipo, mesmo a cerimônia? Eu demorei, né? Eles casaram em 5 anos de namoro, eu casei em 7. Então foi muita diferença. Foi importante. Ela é professora de canto e ela me dá muitas dicas de técnicas vocais, exercícios, que eu vi um vídeo, você cantando, falando, ela tá chamando a atenção aqui. E eu já tava achando maravilhoso. Eu falei, uau, você achando que tava ruim, que precisava melhorar. Eu falei, mas você só vai saber cantando, pra você sentir, porque pega nas pregas vocais. Quando você canta com a garganta, você sente que tá... Quem tá ouvindo sente que tá meio apertando. Quem tá cantando sente que tá, tipo, machucando. E naquela hora ela me machucou. Eu senti uma dorzinha. Então ela falou, tenta levar a voz mais pra cima. Gente, é muito difícil entender isso na prática, tá? Tenta, como é que eu levo a voz pra cima? Aí e ela que te moldou? Ela que começou a te dar aula ou foi só um momento, um vídeo ali? Não, antes, ela é professora de canto já há um tempo, mas quando eu comecei a cantar, ela não era ainda, eu tive outros professores. Eu tenho um professor de canto também, que ele é mais na área de me preparar, tipo, pro projeto, ele vai me ajudar com a questão dos arranjos, de músicas específicas. Preparação vocal, Aí ela me ajuda em algumas técnicas, alguns aquecimentos, mas eu tenho outro professor também. É sempre bom ter muita gente. Então, ela sempre me ajuda, assim, em divisões de voz, eu pergunto a ela. Eu tenho o Renatinho também, que é meu professor de canto. Renatinho Max, que ele era do Raiz Coral, não sei se você já ouviu falar. Não. Raiz Coral. E ele é excelente também. Então, tem ela que me ajuda e tem ele que me ajuda também. E o novo projeto, como que surgiu, então? Como está sendo a escolha? Como foi a escolha do repertório? Olha, algo que surgiu de você, é autoral mesmo? Ou foram em conjunto com outras pessoas? Você deu algumas ideias? Como que foi? Esse projeto, a gente buscou muito, claro que o outro também, né? Busquei muito o direcionamento de Deus para aquilo que ele queria que eu cantasse, porque é normal a gente querer, vamos cantar o que tá dando certo, músicas mais fáceis,
com letras assim. É normal, mas eu falei, Deus, não, o que hoje as pessoas precisam ouvir? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Então, foi um mês, assim, que eu e meu esposo, a gente tem um lugarzinho lá bem tranquilo pra compor, muita árvore. Eu falei, Deus, nos dê canções. Aí foi eu e ele, por um mês, compondo todo dia. Porque eu falei, Deus, eu não quero só escolher um dia pra compor 4 músicas, 5 músicas pro projeto, não. Eu quero buscar em ti várias canções e dentro dessas canções o Senhor vai nos direcionar quais vão entrar pro projeto. E foram umas 20 canções que a gente compôs assim. Nossa. Foram muitas. Claro que umas não foram terminadas, sim. Outras a gente acaba repetindo por causa daquele momento que a gente, todo dia a gente acaba copiando um pouco da outra, sim. Porque a gente tem que tá na mesma inspiração, fica na mesma inspiração, isso. Mas foram muitas de 15 a 20 mais ou menos, porque tem umas que a gente não acabou. E começavam 4. Como que vocês começaram para se inspirar? Vamos parar, vamos ficar aqui, lelé, e até então, vir, a gente tem um momento... ou pega a hora e fica... Todo mundo compõe de uma forma diferente. Então, pode como vocês... Sempre tem uma forma. Como foi a gente essa tem um vez, momento, né, de oração, a gente... Deus, fala com a gente, nos dê uma palavra. A gente costuma já... pensar assim, vamos tentar construir mais ou menos um tema para o projeto, para não ficar uma música que fala sobre isso, uma música que fala sobre aquilo. Não, a gente pensou em temas. E dentro desses temas, a gente escreveu, olha, a gente vai escrever frases. A gente busca frases, e das muitas frases o Senhor até nos dá mesmo, através da palavra. Falar sobre cura, falar sobre o amor de Deus, sobre esperança. E a gente busca na palavra, e é a forma que a gente consegue compor. Tem pessoas que chegam e faz aquele momento de devocional e Deus já dá a música naquele momento ali. Cada um, tem um que sonha com a música, que sonha, né? Eu quero sonhar com a música, Senhor. Mas ainda não tá, não. Então, a gente tem umas frases e a gente pega o violão. Você pediu agora que você vai dormir essa noite e vai sonhar com a música. Maravilhoso. Esses dias eu tô escrevendo um livro. Sério? E eu tava dependendo do último capítulo. E eu falei, Senhor, eu preciso sonhar com o tema desse último capítulo. Eu acordei com a frase assim, eu falei, uau, que experiência, eu acho maravilhoso, eu nunca vi isso não, quero viver, gente. Nossa, mas a gente já teve convidada aqui que falou que queria aprender a tocar um instrumento, falou, Senhor, eu não estou fazendo aula, ensina as minhas mãos a tocar esse instrumento, que o instrumento, e começou, Deus. Tocar pandeiro, aprendeu assim, ensinou a mão a tocar o pandeiro, tocar com ela, o sem teclado. Sem precisar daquele estudo, daquela preparação. Nada. Impressionante. Eu tô querendo isso no inglês, Senhor. Capacita a minha vida. Olá. Acordar falando inglês. É que às vezes são tantas coisas que a gente esquece de pedir para ele. Ele capacita, a gente fala outras coisas e certas coisas que a gente acha, isso aqui eu que tenho que fazer mesmo, a gente esquece de pedir. Mas ele pode facilitar. Eu tenho uma certa dificuldade, mas isso não vai me parar, jamais. Mas eu não sei se tem a ver com o ouvido, por às vezes o inglês, o espanhol, por exemplo, se eu vou aprender, eu sinto uma dificuldade maior no idioma. Pra entender, porque às vezes é uma palavra muito embolada, o português tem vezes que já é difícil. E eu falei, eu tô pra aprender espanhol agora, porque eu vou precisar muito, com muita urgência, em nome de Jesus. E eu falei, Deus, me capacita, eu sei que eu tenho essas limitações, mas o Senhor pode... O Senhor é o meu ouvido, faça com que eu entenda, faça com que eu pegue, que eu memorize. Insiste que de uma hora para outra você vai começar a entender. Amém. Eu vou começar a orar por isso, porque eu acho que eu não curei assim. Então, Deus, é um milagre, eu quero viver esse milagre. Então, eu vou fazer a minha parte, eu vou estudar, mas me ajude também. Dessa parte. Então, a questão das composições, a gente senta e tem aquele momento de solfejar algumas melodias, e a gente vai solfejando, porque a gente já tem algumas referências a gente gosta de ouvir muitas músicas variadas, pra gente, não que a gente vai imitar, mas é porque quando você ouve muito... É algo que você se identifica mais. Identifica e vai surgindo melodias, que não é igual. E ali, a gente pega essas frases e vai tentando encaixar. Em algum momento, a gente queria a melodia e já vem uma frase, sabe? É muito variado, assim. E foi aonde que saiu essas... Quantas músicas? 15? Só que aí a gente conseguiu tirar 4, que a gente sentiu assim, cara, essa música, a gente crê que tem um tema que se encaixa com cada uma. Sim. E são canções que a gente sentiu ali também profissionalmente de que são boas, essa aqui eu acho que vão ser de 15, sim, vão separar 4 aqui. Sim. E eu tô com muita expectativa por esse projeto, porque... Já gravou? Já fez tudo? Vai ser dia 6 de junho e você é minha convidada. Vocês todos é minha convidada. Você vai gravar ao vivo? Aqui ao vivo, com o público. Ai, que lindo. Você, por favor, estejam lá, gente. Vai ser demais. Quase que eu falo aqui, eu não posso falar. Vai ter...
Eu já ia falar dos feats que o Cadê me matar? Vão ter feats assim, gente, que é muito mais do que pessoas que eu sou fã, sabe? Artistas que estão ali, mas pessoas que fizeram parte da minha história, da minha vida, da minha adolescência. Ai, que lindo. Já vou perguntar na próxima pergunta, quem fez parte da sua vida, da sua adolescência? Nossa, agora não posso falar. Não posso falar. Não vou te colocar porque se eu falar, vocês vão pressão. saber. E eu já falei em algumas entrevistas, mas vocês vão saber. Essas pessoas, assim, fizeram parte e eu tô muito mais... eu tô igual uma criança, assim, chorona. Eu falo, ai, Deus, eu tô acreditando que eu vou viver isso. Porque é o que eu tô falando, é muito mais do que ter um artista que você é fã. É porque são pessoas que te ajudou, sabe, vencer alguns medos, algumas inseguranças, que o louvor te ajudou. E eu falo, vou fazer parte daquilo que o Senhor tá construindo na minha vida também. Então Deus é maravilhoso, é muito gracioso, que eu não mereço. Você vai construir muito mais ainda. Amém, amém. Deus é bom. E eu tô com muita expectativa pra esse projeto, gente. Não posso falar muito, mas são 6 a 7 músicas que vão ser gravadas ao vivo. Uau. Bate aquele medinho, porque é ao vivo, com o público. Você já viu até como é que vai ser cenário? Já tá tudo pronto. É tão gostoso, né? É quase como decorar a casa. Eu acho que é um casamento. Não é? É a expectativa, a ansiedade. A gente tem que já olhar os looks, a gente tem que olhar a questão do cenário, a luz. Aí posso até falar, vai ter coral, então tem que ensaiar com coral, tem que criar arranjos. Eu já tô contando tudo aqui. Não pode ser que vai ao ar próximo, bem próximo da data. E a gente vai lançar agora, dia 18, uma canção que eu gravei no canal do YouTube, um cover, que teve um alcance muito grande e eu tive muitos testemunhos a respeito dessa música, né? Que ela tá chorando por quê? Então aí a gente tá regravando ela pela Muzile. Eu gravei como cover Mari pro meu canal e agora a gente tá gravei pela Muzile. E dia 18 eu lanço lá no canal da Muzile, um vídeo bem diferente, no Spotify também, sabe por quê? O pessoal me pede muito. Sim. Mari, canta, tá chorando por quê? Eu vou ministrar, o pessoal me pede, eu canto. E eles me pedem também pra ter esse áudio no Spotify, porque não tem. Você tem uma específica que te toca mais? Do projeto novo? Não, das antigas. Das alguma antigas. Que marcou algum período? Olha, tem muitas músicas, mas tem uma canção que até eu gravei ela, até hoje eu ouço muito e choro, que fala sobre o voltar. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Então quando eu gravei essa música, eu gravei muito emocionada, porque é uma música muito emocionante, você fala de voltar pra Jesus. E não apenas de quem tá longe, mas quem tá perto, mas tá longe, sabe? Tô perto, mas eu não relaciono, é voltar ao secreto. Essa música é especial, gente. Ai, eu ouço até hoje, eu choro. E do projeto novo, tem um xodó? Gente, eu quero ouvir uma palhinha, eu quero um pouco ser agraciada por essa voz tão linda. Você pode dar uma palhinha do novo projeto ou não? Se não, escolhe outra. Do novo não dá. Tem uma muito especial que eu até quero falar sobre ela, mas não dá pra cantar. Mas eu vou cantar do antigo projeto, que não é tão antigo porque tá no forno ainda. Que essa canção é do meu marido. Quando ele chegou pra mim com ela, ele falou, amor, olha essa música. E é como se eu tivesse cantado aquela música também. É como se eu tivesse composto aquela música, porque era o que tava queimando no meu coração também. Ela sempre esteve aqui, ela chama. Vou cantar o refrão pra vocês. Eu encontrei o amado da minha alma e me perdi no seu olhar, me constrangeu com seu amor em chamas. Eu encontrei o amado da minha alma e me perdi no seu olhar, me constrangeu com seu amor, sempre esteve aqui. Sempre esteve aqui. Ai, dá pra cantar mais. Essa música. Ai, que lindo. Essa música, quando o Rui me mostrou ela, eu tava no tempo de... Deus, o que o Senhor quer de mim? Como vai ser aquelas inseguranças? Eu não sei se é assim, se é pra fazer assim. Eu não sei se eu consigo, como que vai ser? A gente não tinha mudado pra São Paulo ainda. E ele chegou pra mim com essa música, né? Eu sempre estive com você, independente do tempo, da circunstância, dos seus medos. Eu tô aqui, eu continuo aqui. Eu vou continuar fazendo através de você. Ele continua fazendo através de vocês. Então essa música é muito especial. Ai, que linda. Que linda. Tem uma música que é do projeto, eu não posso, a gente, cantar, mas...
ela foi assim, a gente já tinha definido o projeto, as 4 músicas e as outras, né? E a gente tá com aquele momento do canal do YouTube, palavra, mas também espontâneo, que eu componho uma música lá em casa, mas assim, rapidão com meu marido. É rapidão, porque Deus dá rapidão essa música pra gente, é só um verso e refrão, então é bem rápido. A gente compõe ela, e e no mesmo dia eu já vou pro estúdio, dentro da minha casa mesmo, na sala, eu gravo, e depois do refrão eu começo a ministrar, eu começo a buscar o espontâneo em Deus. E a gente tava nessa maratona, aí eu falei, vamos sentar pra gente compor uma música pra eu gravar pro meu canal. E essa música que eu não posso cantar, é muito especial, eu queria muito cantar. Ela saiu e a gente falou assim, poxa, amor, Rui, né? Não vamos gravar pro meu canal, não. Eu vou gravar essa música, eu vou guardar essa música pro projeto, porque foi muito profundo como ela foi composta, assim. É composta que fala, né? Como ela foi escrita. Porque eu vou só dar um spoiler, ela fala muito da minha infância, ela remete um pouco do relacionamento que minha mãe tinha com Deus, e eu tô contando, e Deus, como eu fui ensinada a amar a Deus através dos meus pais, eu vou dar um spoiler aqui, eu via minha mãe chorando no quarto, eu era muito criança ainda, eu não entendia, né, por que ela tava chorando, eu perguntava pra Deus, o que ela tá passando? Será que ela tá bem? Tá passando mal? Só que hoje eu fui entender que ela tá falando com Deus. Ela tava tendo um tempo de intimidade dela com Deus. E foi entendendo isso que eu pude ter esse relacionamento com Deus também. Então, quando a gente compôs ela e eu cantei, eu falei, eu vou cantar a história da minha mãe. Espero que minha mãe não assista essa história, porque eu falei, o cara que teria uma surpresa no projeto, eu tô contando. Eu não tô dizendo, não. Ela não vai, eu acho que eu vou fazer ela não ver essa parte. Vai ter que lançar essa primeira. Então essa música, ela é especial, porque vai falar daquilo que eu vivi na minha infância, que os meus pais me ensinaram, sabe? Ai, que lindo. Que é muito diferente, se fosse pra gente pensar assim, que música que seria interessante lançar, essa fugiria, porque ela vem diferente, a gente quer sempre gravar o que tá dando certo, mas o Senhor falou tanto no nosso coração, falou assim, vocês vão colocar essa música no projeto. E eu até mostrei para alguns amigos e eles se identificaram, porque eles viveram da mesma forma que eu vivi com os meus pais, de ver eles ali intercedendo pela família, orando. Eles viveram isso também, então eu tô animada com essa música. Eba! Quais os maiores ensinamentos que os teus pais te passaram? E a gente falou muito sobre isso, né? O temor. Quando eu abri mão, na minha adolescência, de não querer ficar com os meninos, de não querer dar o primeiro beijo por alguém que não seria meu marido, quando eu abria mão de falar algumas coisas, de ter uma conversa ruim, coisas que ofenderiam a Deus, desde sempre aquela restrição que a gente tinha, isso era o temor, sabe? Porque eu era criança, era uma adolescente. Sim. Como uma adolescente de 14 anos poderia pensar, eu não vou ficar com ninguém, porque eu quero casar com meu marido. Isso é temor, isso é Deus, e não vinha de mim, não vinha da minha humanidade. Então, o que eu posso agradecer hoje, né? Eu posso agradecer muito aos meus pais, porque eles não me ensinaram apenas você precisa seguir Jesus, você precisa amar Jesus. Não, eles me ensinaram, você precisa porque você só vive por Ele. Você só tá aqui hoje por Ele. Então, eles me ensinaram a ter esse temor, a respeitar, buscar entender o que é importante para Deus, o que Ele espera de mim, que é importante a gente ter temor em Deus. Se você estivesse frente a frente com Jesus, o que você gostaria de falar para Ele? Primeira coisa. Olha, eu sempre tenho uma história para contar, gente. Dentro desses espontâneos que eu tô gravando, eu compus uma música assim, nós compomos uma música assim, que eu não vou lembrar agora porque a memória é ruim, porque foi muito espontâneo, então eu não lembro. Fala, se eu estivesse agora, se eu visse meu Jesus agora, o que eu poderia falar? Eu como a Mari chorona, cheia de ansiedade, eu acho que eu não teria nem forças para falar nada, eu acho que eu me prostraria diante do meu amado, aquele que eu espero tanto, ansiosamente, eu só abraçaria, sabe? Eu acho que eu não teria capacidade e força suficiente para dizer alguma coisa, porque eu acho que eu estaria totalmente perdida ali em amor. Então eu acho que eu abraçaria Jesus desesperadamente. Eu acho que é uma expectativa tão grande, né? Eu fico. Foi esse encontro, né? Eu fico. Porque ele nos permite ver algumas experiências que a gente perde as forças, a gente perde as forças das pernas. Imagina você poder ver Jesus face a face. Não tem como não tem como pensar o que eu poderia falar com Jesus. Que lindo, que lindo. O que você falaria com Jesus? Ai, meu Deus, para. A entrevista é com você. Não faz eu borrar a maquiagem agora.
Ai, Deus é perfeito, né? é, Como ele trabalha é perfeito. eu acho que é... Ai, nem sei, gente. Antes um povo não vai ter, não vou ter condições de falar agora, porque... Eu, na minha ansiedade e expectativa, eu não falaria, eu não saberia falar. É muita gratidão, né? É muito amor, é muito... Não tem como, acho que não tem emoção. E agradecer, né? Agradecer. Acho que tudo isso que falar, nós estamos Senhor, vivendo, que está nos permitindo viver hoje, né? Forte, é tudo graça. Então, ele é tão gracioso porque a gente não merece. E ele continua amando a gente, nos dando uma oportunidade de falar dele, de fazer parte. Então, não tem como, gente. Deus é maravilhoso e misericordioso. Eu quero que você deixe uma mensagem final para todo mundo que assistiu. Algo que talvez eu não tenha te perguntado, ou que você sinta no seu coração que você queira falar, né? Tocar o coração de quem te ouviu. Que foi tudo tão lindo. Você é uma princesa mesmo. Uma princesa de Jesus. Amém. Você transborda dessa luz. Parabéns, minha linda. Não tem como eu querer falar de outra coisa. A gente já falou muito sobre isso, mas bater nessa tecla é muito importante. Porque você falou sobre isso, né? Você falou, eu perdi tanto tempo, eu poderia ter conhecido Jesus há muito tempo. E eu falei também, eu conhecia Jesus na minha infância, mas eu podia ter me relacionado com ele mais há muito tempo. E então eu quero deixar esse conselho para você, de que se você tá vivendo um evangelho mais ou menos raso, onde você se comunica com Deus, talvez só quando você vai pedir alguma coisa para ele, volte pro seu secreto, tire tempo com ele, fale com ele, eu quero te sentir, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero ouvir sua voz, eu desejo que o Senhor revele para mim quais são os seus sonhos para mim, quais são os seus projetos para mim, porque fale com ele dessa forma, os meus não são válidos, os meus não são importantes, porque ele só me afasta do Senhor. Então, vá pro seu quarto e seja sincero, comece a pedir para ele, para que você seja mais dependente dele em tudo que você for fazer na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho. Não perca esse tempo que talvez eu acho que eu perdi, né, de não me relacionar com ele. Não perca mais tempo. Jesus está voltando e ele quer encontrar uma noiva madura, uma noiva preparada, uma noiva limpa, pura. Não é uma noiva com vestes com pequenas sujeiras, ele quer uma noiva com vestes limpas, brilhando, resplandecendo para ele. Nós não somos perfeitos, mas é a graça dele, é o amor dele, o Espírito Santo que vai fazer com que nós sejamos aperfeiçoados nele, limpos diariamente. Então, não espere que Jesus volte e chegue aqui e encontre uma noiva suja, despenteada. Ele quer encontrar uma noiva linda e maravilhosa e é isso, relacione com Jesus. Não perca mais tempo. Ele tem algo muito especial no secreto, que você vai só saber indo pro seu secreto, que eu descobri isso agora e eu não quero sair. Amém. Deus abençoe vocês, é um prazer estar aqui. Amém. Poder ouvir como que eu posso dizer? Essa verdade que vem de você, sabe? Essa chama. Eu tenho 30 anos de cristã, né? E eu falo, Deus, eu quero ter essa paixão, eu quero continuar tendo essa paixão, aperfeiçoar essa paixão que eu vejo em você, sabe? Por Jesus. De ver que tudo que é relacionado a Jesus, a gente tem que se emocionar mesmo, porque é muito grandioso, é muito lindo, não é algo simples, igual a gente tá falando de alguma coisa, a gente tá falando de Jesus. Então, eu tô muito feliz de estar aqui, gente. Não é só sobre porque é a Karina maravilhosa, é porque ela é especial mesmo. Resplandece Jesus, transborda Jesus. Obrigada. Querida, eu que agradeço e saiba que você vai estar nas minhas orações. Amém. Que você vai estar aqui nos meus pensamentos. Amém. Já é mais do que uma irmã. Amém. E vou estar torcendo muito pela tua vida, amém, pelos projetos de Deus que Ele vai te colocar, amém, tantos lugares que Ele ainda vai te levar, que você siga forte, amém, corajosa para realizar tudo. E saiba que por mais que talvez em algum momento você já se sentiu incapaz ou você ainda se sinta, amém, a luz de Deus brilha em sua vida, amém, Jesus brilha, amém, em você. Isso é mais do que suficiente. Amém. Seu jeitinho de falar, seu jeito de olhar, em qualquer lugar onde você estiver, você já toca as pessoas. Amém. Não precisa de muito mais, mas Ele vai te dar mais, que Ele, amém, é tão lindo. Ele é simples, né? É. Que ele trabalha, ele é simples.
Eu agradeço por você compartilhar da sua vida, compartilhar o que Deus tem feito, compartilhar os teus dons, as tuas palavras. Amém. E o seu tempo aqui com a gente. Ai, que prazer, Viu, minha gente. princesa? Tava com muita expectativa, porque Deus ia fazer aqui. E foi lindo. Ouvir você também falando. E vai Deus ser te um abençoando. sucesso o seu projeto. Amém. Pra ele, né? Porque Pra Jesus está nele. Amém. E vai alcançar as pessoas que devem ser alcançadas. Amém. Se Deus quiser. Viu? Amém. Obrigada. Já pode comemorar, que vai ser lindo. Deus abençoe. Que prazer, gente. Muito bom estar aqui. Eu fico vendo o programa, eu fico vendo o podcast, eu fico, meu Deus. É maravilhoso, é muito emocionante estar aqui. E é gostoso, né? Tá aqui, a gente muito sente de longe. puro. Quem vê de longe. É mas muita tão unção, bom. gente. É muita unção esse ambiente. Não é só estar aqui pra falar alguma coisa. É Deus aqui mesmo. Deus tá aqui. E vocês, meus queridos, minhas queridas, receba da nossa gratidão, do nosso amor, da nossa oração, da nossa força, daquela que vem do nosso Jesus, que é o nosso principal exemplo. É aquele que nos ama incondicionalmente, é aquele que está ali preparado para tudo o que a gente precisar, desde que a gente peça, que a gente autorize, que a gente use o nosso livre-arbítrio para pedir estar com Ele, para decidir estar com Ele. Ele não vai se intrometer na sua vida, Ele bate na porta, mas depende que você abra essa porta e saiba que Ele está te esperando de braços abertos. Ele está aí para curar suas feridas, para tirar as suas dúvidas, para te encaminhar, para fazer com que você não erre em tantos pontos que você já errou. Ele é realmente tudo o que existe de bom vem dele. Então não perca mais tempo. Que você seja consolada nesse momento, que você seja amparada nesse momento, que a unção celestial chegue sobre sua casa, sua família, seus filhos, no seu trabalho, em seus caminhos, que você sinta da presença do Espírito Santo nesse momento, te fortalecendo, trazendo novo vigor, trazendo esperança para os teus dias, trazendo foco para aquilo que você precisa fazer, trazendo respostas para coisas que você ainda não tem resposta, para acalmar o seu coração. Busque agora, Espírito Santo de Deus, fortaleça quem está nos ouvindo agora. Dê mãos aptas para trabalhar para o teu reino, dê palavras de sabedoria, palavras que vão transformar todos os ambientes, dê da tua presença na vida dessa pessoa agora, Senhor, liberta do medo, liberta da insegurança, abra os caminhos, liberta das prisões espirituais, emocionais, mentais, Senhor, e em nome de Jesus, faça a tua obra, receba você que está de outro lado, do outro lado, receba dessa unção, receba desse poder, abre o seu coração para ouvir o que o Espírito Santo tem para tua vida e seja agora fortalecido, transformado, liberto, amado pelo nosso Jesus, que assim seja hoje, sempre e eternamente. Um beijo no coração de vocês, espero no próximo Mais Forte Podcast. Compartilhe desse vídeo, mande para todo mundo, deixe o seu comentário, sua curtida, ative as notificações, estaremos aqui de braços abertos para receber você e todos que você indicar. Até mais, fiquem com Deus! Olá, mamãe e papai! Procurando no YouTube mais canais com conteúdo cristão infantil? Já reparou que, apesar de maravilhosos, são poucos os canais cristãos quando a gente compara com a infinidade de outros canais infantis no YouTube?
Foi por causa dessa necessidade que nasceu o Chepelitos, um canal de canções infantis para cooperar com as famílias na formação do caráter de Jesus na vida das crianças. Para nós, será uma alegria servir a sua família com as nossas canções. Já temos diversos vídeos e estamos lançando uma canção nova a cada mês. Então, nos vemos por lá. Ah, não se esquece de se inscrever em nosso canal e curtir todos os vídeos. Combinado? Deus abençoe o seu lar e até breve!